Começando mais um Pipocast, a gente gostou tanto do último BBB, né, Rolandinho? Nossa. Eu estava, inclusive, contando para o nosso convidado que foi o primeiro BBB que eu assisti de cabo a rabo e ele me fez companhia nesse tempo aí, nesse ano maluco, né, de pandemia, de isolamento. Exatamente, não é à toa que a gente tem mais um participante aqui no nosso Pipocast, né? Exatamente. Seja muito bem-vindo, João. Olá, meu Joana, povo! bebê! Muito bom, gente. Fiz companhia pra vocês, fiquei lá na casa de vocês o dia inteiro. Nossa, cara. Muito bom, televisão. muito bom. Eu posso te falar que esse BBB teve uma coisa que não tá tendo nesse e que eu imagino que deve ter sido muito Que difícil. é o surto, né? Que é o... Tava falando com o Fiuk aqui, não podia levar nenhum remédio psicológico, que isso aí é um problema, né? Psiquiátrico, né? Psiquiátrico, como é? Você não pode levar um remédio, é pra as pessoas surtarem no negócio. Mas assim, que teve uma linha de storytelling, assim, quase de filme da Marvel. É, Tinham vilões, tinham pessoas que tinha. trocavam de posição, você não sabia se era bom ou se era ruim. Coadjuvantes. Cara, foi bom Plot demais. twists, né? É loucura, gente. Loucura demais. Eu acho que essa primeira edição que eu participei, a 21, e eu acho que as pessoas estão muito apegadas a ela ainda, de tipo assim, porque foi uma edição que gerou muita coisa. Então ela promoveu muitas discussões, Foi um experimento social, ela né? fez muitos fenômenos, ela colocou muita gente no mainstream. Destruiu tipo assim, a vida quase de algumas pessoas. né? destruiu a Quase. vida de uma galera, assim, sabe? Eu acho que foi tudo muito maluco, assim. Foi tudo muito intensificado. Inclusive, a gente tava fazendo um retrospecto, eu tava pensando, tudo que aconteceu nesse primeiro ano de pandemia, não foi só o Big Brother, muitas coisas, tipo, que aconteceram nesse ambiente Sim. digital ou que foram de televisão e tal, Foi. ganharam também uma importância na vida das pessoas que foi desproporcional. Tipo, a quantidade de votos, 99% e, tipo, 1 bilhão de votos, tipo, Sim. a população do planeta É, muito louco. votando. E eu acho que isso já vem de um certo tempo, assim, porque o BBB 21, o 20, num paredão que foi Manu Prior e Mari Gonzalez, Também foi... tá no Guinness Book, Também velho. foi absurdo. Tipo assim, Também foi é a absurdo. maior votação de reality show do mundo. Caramba. E assim, eu não sei como que a final do BBB 21 não barrou esse número, mas eu acho que é porque a Ju já tinha uma proporção muito gigantesca, todo mundo sabia que ela ia ganhar. Eu achei que se batesse ia ser quando foi a Ju e o Gil. Entendeu? Eu acho que se isso acontecesse, eu acho que com certeza a gente ia bater um recorde de 1 bilhão de votos, assim. E isso é muito maluco, porque lá dentro eu tava lá, tipo, e aí, galera, o que tá rolando aqui, sabe? Isso é uma coisa que vocês não sabem Isso é também, né? muito louco, Tipo assim, não. vocês não sabem o tamanho que a edição está em relação às outras. Tipo assim, será Não que tá fazendo sabe. sucesso essa edição? E tava. Sabe que momento que eu percebi que o BBB 21 tava ganhando, né, toda a repercussão que tava? As primeiras semanas, a prova bate e volta, que é aquela prova que você faz depois do paredão, Aham, né? pra ver quem salva. Ela não tinha patrocínio. Aí do nada começou uns patrocínios na prova bate e volta, um carro na segunda-feira. Eu falei, Começou a ficar "Eita." grande os patrocínios, Entendeu? né? Começou, tipo assim, do Os nada. caras estão ostentando Um os jogo da patrocínios. Discord, a gente vai sortear um carro. Eu falei, o quê? É isso, tinha ação em tudo, né? Vem um cooler que na verdade é um Tum. drone. É um drone num né? negócio, sacou? Eu falei, gente, se tá acontecendo isso, é porque a edição tá bombando lá fora. Ah, que E eu da hora. pensei, terceira semana, o pau torando lá dentro. Eu falei, vai dar ruim. Pra você foi uma experiência mais boa do que ruim? Ou mais ruim do que boa? Óbvio que foi. Mais boa do que ruim. Mais boa do que ruim, com certeza. Amigo ganhava R$2.000 por mês. Tipo assim. Que animal. Então, pra mim, eu acho que foi realmente a minha oportunidade de mudar de vida. E o que falam, que estão discutindo hoje em dia no Twitter e tal, de Do que, prêmio, né? de que a questão do prêmio realmente é um pouco defasado no sentido de que vale mais a pena você sair bem e trabalhar depois do que ganhar o prêmio, é totalmente verdade, né? Totalmente. Se eu abrisse minha boca pra falar tudo que eu pensava, eu não ia estar fazendo o que eu tô fazendo agora, entendeu? Verdade, né? Por isso que eu acho que também criou uma dificuldade pra esse novo Big Brother, porque são paradigmas diferentes. Hoje as pessoas sabem que elas têm tudo, podem botar tudo a perder e sabem como elas saírem bem. Como elas sairiam bem, né? Eu acho que nesse BBB foi uma coisa meio Squid Games, assim. Sim. Squid Game, o Aham. Round 6. Foi. Que, tipo, você pode perder tudo ou ganhar uma grana e Uma sair, grana. fechar 200 publis E fazer e tudo. ficar milionário, né? Exatamente. E tem uma outra coisa também, assim. Eu, particularmente, confesso pra vocês que eu entrei no Big Brother não imaginando que depois que acabasse, eu ia fazer tudo que eu tô fazendo. Eu realmente fui lá pra ganhar 1,5 milhão. Eu falei, eu vou lá pra ganhar 1,5 milhão. Você nem Era uma imaginou que ela- ingenuidade sua. Total. Ah, mas Total. mas eu entendo, se você não é da nossa área, Isso. Exato. você nem entendeu? imagina quanto custa As pessoas público, não como que imaginam funciona. quanto que as blogueiras Não sabe, ganham, não quanto que o sabe. Instagram ganha. Entendeu? sabe. A gente não sabe quanto que ganha isso. Então eu falei assim, pô, é a minha chance de ganhar dinheiro.
E eu vou ganhar dinheiro se eu ganhar o programa. Se eu não ganhar o programa, eu não vou ganhar dinheiro. Só que aí o negócio você vai descobrindo depois, né? E aí acho que por isso que essa discussão tá começando a fazer isso. Eu vi uma pessoa que fez uma correção do prêmio do Big Brother Pela inflação. Pra pela hoje, inflação e ele 16 tinha que tá, milhões. tipo... Mas Caraca, é tipo canagem, 8 né? milhões, é uma coisa Não, assim. pelo era? 8? Não, acho uns que é tipo... 4. É o dobro, acho que é tipo É o uns dobro? 3,5, assim. Ah, é porque começou... Ele começou a quantos ser anos? Não desde o primeiro programa, não. Desde quando ele começou a ser 1,5 milhão. Ah, tá. Entendeu? Do Squid Game é quanto? Porque você sabe que... 20. Não, era muito mais, tipo 200 é milhões. muito dinheiro. Mas é que o Big Brother, o prêmio era maior, né? Quando começou com Isso. 500 mil reais, era muito maior o prêmio do que é hoje em dia. Isso, só porque... que ele é tipo 1,5 milhão desde 2010. Então É, tem tipo... tá muito defasado, Não sei se é 2010, tá? Não sei se é essa informação. Mas é tipo, tem muito tempo que ele é 1,5 milhão. Então, se fosse fazer essa correção desde quando ele virou pra 1,5 milhão, era tipo 3 contas agora. mas não é só essa correção que tem que fazer, porque além de corrigir a inflação, Exatamente. tem assim, cara, a Globo vai dar esse impulsionamento, as redes sociais também tornaram a coisa muito mais coletiva. Porque não tinha as Então, redes sociais antigamente pro cara sair monetizar pelas Isso. redes, né? Não tinha, gente. Não tinha. E se você for pensar, eu acho que isso acontece do 16, 17 pra frente, assim. É. Até 2014, 2015, as pessoas não têm todo esse alcance nas redes sociais. Claro. Hoje, no anúncio, você ganha 1 milhão de seguidores. É. E esse BBB 22, gente, eu não sei se vocês, mas eu percebi uma coisa absurda, assim. As pessoas começaram a seguir os participantes Antes de... muito rapidamente. Na minha edição, por exemplo, estavam me contando que a primeira pessoa a ganhar 1 milhão de seguidores do Pipoca, dos inscritos, foi o Caio, e isso na segunda semana de jogo. Hoje, no anúncio, 30 segundos, as pessoas já estão com milhões, assim. mas é o Verdade. reflexo da última É edição, com verdade. Mas certeza, é um né? reflexo total, assim, Tanto né? que eu acho que foi o Vini, né? Aquele Foi o personagem Vini. que já tem 5... Tipo assim, antes de começar a edição, tava com 4 milhões, 3 milhões. Hoje ele Isso tem, já, tipo, isso 4 já tem um coisa. valor absurdo, né? Que as pessoas não imaginam. Você exato. sair com essa quantidade de seguidor. E me fala uma coisa, o Fiuk contou pra gente que foi meio que pra ele, meio que difícil, porque ele teve uma preparação muito difícil antes. De deixarem num hotel, sozinho, Sim. isolado. Como é que foi? Te deixaram maluco antes de colocar lá dentro ou não? Olha, você não sabe que você vai entrar no Big Brother até o dia que falam com você. Bora? Até aí você não tem informação E você nenhuma. participou, e você passou Mas nenhuma. E você passou por Não vários tem. processos seletivos absurdos. Exatamente. Tipo, e aí você não vai De sabendo. entrar na NASA. É, você Você não não sabe. tem um termômetro de, ih, tô quase. Não, você consegue sentir pelo... Pô, o programa vai estrear semana que vem. Não é possível. E ainda estão falando comigo, tipo isso. não é possível que eu não vou entrar. E aí tem aquela... Pra quem é inscrito, por exemplo, você aí que tá assistindo, que tá achando que um dia vai se inscrever e tal, a gente acha o tempo todo que a gente tá como reserva. Você nunca acha que é você. Você nunca acha que é você. Eu achava o tempo todo, tipo assim... Eles não deixam você Eles estão achar me isso. confinando, porque alguém vai desistir. Se alguém desistir, eles vão me no colocar. confinamento você já não Até acreditava. quando te levam, você não sabe ainda que você vai? Não. Tipo assim, né? Sabe? Você imagina. Mas pô. você fica achando que vão... Mas eu fico achando não que eu vou ser acredita. desclassificado Não, a mas eu tô qualquer dizendo, não momento. dizem assim, você entrou, vamos lá, que Não, você tem que dizem fazer. isso, você entrou, beleza. Mas você Você fica tá dentro. desconfiando na noia. Sabe que horas que eu descobri que eu ia entrar mesmo? No dia que chegou a malinha colorida, com meu nome, e aí eu falei... E a pessoa foi lá me ensinar como usar o microfone. Aí eu falei, não, beleza. Mas, João, é baixa autoestima nossa. Porque Aí, quando- beleza. Eu falei, não é possível que estão me ensinando a usar o microfone, eu não vou entrar. É baixa autoestima. Por quê? Porque eu acho, a gente tá quando acostumado a se ferrar, que quando a gente começou a ficar famoso, que também foi meio de repente, porque por ser YouTube, eu não acreditava nos contatos de É. marca, nada. A gente brincava que era um amigo nosso zoando. Aham. Eu falava assim, toda vez que alguma marca entrar em contato, eu vou responder, ô Fadones, eu sei que é zoeira. Vai cagar. Aí se a marca não responder, não, que é? Opa, não, talvez É. seja sério. Porque você... você não acredita. A Você fala, gente não acha é que é zoeira, é gente. tudo golpe isso aqui. É. Esses dias mesmo, veio um pedido de orçamento, eu falei, é golpe. Você não viu? E não era golpe. Eu falei, não, é golpe. é esse verdade, Mas deu é certo? verdade, Deu Tá certo? dando, falando, que bom. falando inglês. Eu falei, é golpe. Falando inglês, é golpe. Falando... Não, isso aí com certeza. Mas isso que a gente perguntou pro Fio, que você tá falando agora desse período pré, de ficar Sim. meio maluco, eu queria saber de você e também saber de lá de dentro, porque você fica no pré, sozinho, mas lá dentro também é meio tedioso, não é? Isso não te contam nunca, mas a maior parte do tempo, dentro da casa do BBB, é um super tédio. Ah, tá, porque o corte não mostra. É que quando você tem o pay-per-view, você vê a galera Se deitada você sem fazer liga o nada. pay-per-view 4 horas da tarde, tá todo mundo dormindo. É muito entediante. E eu particularmente sentia muito sono. Eu acho que todo mundo sentia muito sono. Deve ser uma deprê que dá meio de você ficar É isolado. uma coisa meio... Ai, sabe, tá quente, mas eu já fui pra piscina pra caramba.
academia, só uma academia. Coisa de gente rica, eu imagino, né? Sabe, aquela... Cientista numa casa gigantesca. Eu já fui pra Cara, academia, já piscina aquecida, sauna. Mas é A comida chega. Eu vou dormir às 4 da tarde. Eu vou... Acho que você tá fazendo nada. Sabe? Ai, meu sonho. Alguém perguntar o que você faz na vida. Férias Eu na falo, casa da nada. tia rica no Guarujá. É, Não sei se é de exatamente. São Paulo ou se você chegou aí no Guarujá. Mas a maior parte do tempo dentro daquela casa é um tédio. É um tédio, é super entediante, assim, muito entediante. E aí, obviamente, que tem uns momentos que são mais legais, assim. Então, por isso que tem a edição. Aí tem o jogo da Discord. Aí você liga o pay-per-view, 5 horas da manhã, tá todo mundo lá, falando. Por quê? Porque você teve uma motivação ali. Mas durante o dia, é tipo assim, e aí, Fiuk, tudo bom? Tudo bom. Sabe? Tipo, você não tem Porque muito o que vocês. fazer. E tem aquela coisa de, tipo, a primeira semana todo mundo se conhece pra caramba e conversa e fala de histórias, tal, e depois dá uma esfriada. Total. A primeira contou tudo, as já rodinhas duas de- vezes. Sabe as rodinhas de conversa? E aí tem a rodinha de apresentação. Eu tenho a impressão que a primeira semana do BBB é a semana onde você conta histórias de fora. Então você tá conhecendo as mostrar quem pessoas, você começa a contar as histórias da sua vida, as coisas que acontecem com você. A partir da segunda semana, a pauta que você tem é o que tá acontecendo lá dentro. Você não tem o que acontece do lado de fora, só vem às vezes num Mas você diálogo ficava ou tipo, outro. meu Deus, eu tô sentado do lado do Fiuk, eu tô sentado do lado do Fiuk. Tenta ficar normal, tenta ficar normal. Eu achei que eu ia ter essa reação, mas eu me acho muito. O Projota tá conversando comigo, haja É. normal, come normal, come normal. Mas eu, por exemplo, quando a Carol entrou, eu não achei que ela era participante. Eu achei que ela era alguém que tava ali, tipo, vai ter uma dinâmica diferente. E a Carol tá aqui pra entrevistar a galera. E depois ela vai embora. Entendi. E aí eu acho que é isso, entendeu? Porque o programa, ele sempre vai te colocar uma surpresa dentro do negócio. O elenco do Camarote, por exemplo, o Babu foi uma grande surpresa. Ninguém imaginava que o Babu ia pro Big Brother. E ele foi no 20. Ninguém imaginava que a Carol e que o Projota iam pro Big Brother. E eles foram. E agora no 21, quem a gente pode falar isso? Vamos pensar. Que foi pra Cara, lá, eu Jade. acho- Acho que a Jade, Eu talvez. acho o Abravanel O Abravanel, bem... total, Abravanel, total. o Isso. Abravanel. O Abravanel é a Neto do surpresa. Silvio O Abravanel. Santos. Tá entendendo? Não, ó, eu comecei a me interessar mais pelo Big Brother quando ele começou a dedar da família Silvio Santos. Desculpa falar aqui que eu tenho esse interesse tosco por fofoca e briga. Eu tô esperando a treta. Quando ele falou, quando é que você vai assistir? Eu falei, quando dá a treta, quando aparecer uma Carol com K, uma não... vou começar os podres do Silvio, tô dentro. Pô, é Assina agora. o pay-per-view agora. Eu acho que o Abravanel podia fazer isso como estratégia, inclusive. Ó, me Começar deixa a mais soltar, uma semana. que eu conto outra. Cara, Fica e posso contudo. falar, essa estratégia é delicada dele. Por quê? Porque quando você tá lá dentro, você fica isolado. Sim. E aí você começa a contar esses podres da sua vida, e quem tá fora, que às vezes, tipo, é Brasilzão, Aham. vai falar, nossa, que menino rico, mimado, reclamando que o vô nunca viu, eu não tenho nem pai, não conheci Exato. minha mãe, meu... Exato. Tipo, é muito louco como Não, é falar pro Brasil todo, né? É muito louco, é muito louco. E a gente não sabe que tem que esse público assistindo a gente. A gente acha que tem você e mais 18 pessoas lá te assistindo, assim. Não sabe, não mas eu acho sabe que é mesmo. isso Dá pra que ter essa justifica. noção, a gente, youtuber, tem Eu isso. não tenho porque eu não tenho porque eu entrei uma pessoa anônima, pipoca, não sei o quê. Eu sinto que a galera que vai como camarote, Isso. eles encaram aquilo ali como um Total, job. eu imagino que a pessoa já sabe um- se comportar um É pouco. um job, eles já sabem se comportar em frente à câmera. Então, por exemplo, meus administradores das minhas redes falavam, João, você ficava todo troncho na câmera. Ah, Sabe? Você ficava deitado Vai na câmera. eles ali, então. Assim, sabe? Todo torto. Então a gente não conseguia fazer um print. Eu não sabia me comportar em frente à câmera. Agora eu já sei. Mas eu não sabia como fazer isso, entendeu? É, porque como você não tá vendo também o produto do que você tá Exato. fazendo, então você não consegue se corrigir, né? A É, gente a até galera brinca. encara aquilo ali como trabalho. YouTube, redes sociais é bom porque você vai fazendo, você vai vendo, você vai se assistindo, fala, pô, isso funciona, isso não. Olha, nada a ver, tô torto, então você vai se corrigindo, né? Exatamente. Lá vocês não têm essa oportunidade. Não porque- tem, você não tem um retorno, né? É, exatamente. E que também, assim, doideira. quando te levam ao limite, não sei se você é uma pessoa que chega facilmente ao seu limite. Você é uma pessoa calma, né? Eu João? sou muito calmo. Então, tipo, lá não chegaram a levar você ao seu limite. Psicológico, do estresse. Psicológico de De estresse, você dar uma não. surtadinha. Não. Não, né? Eu tretei, né? Mas aquelas coisas do cotidiano, de briga e tal. Ah, você fez isso, você falou Não, sim, aquilo. mas sem dar uma. Mas Mas aquele sem dar uma estresse uma limitado. surtada. Não surtei. Porque eu acho que esse. Eu não surto muito, não. Eu acho que eu sou bem tranquilo, assim. Acho que quando eu vejo o surto vindo, eu já faço assim, sabe? Tipo, sai. Já dá aquela esquivadinha. Vai lá. E deixa eu te perguntar uma curiosidade minha. Você assiste cinema?
Eu assisto. E aí, qual que é a Eu sua... assisto. sua Inclusive, você preferência? contou pra gente que assistiu Pipocando. Fiquei tão É, lisonjeado. exatamente. Gente, vocês eram minha programação de fazer almoço. Ai, que demais. Eu botava vocês na televisão e ficava lá assistindo, fazendo minha comida. E faz Muito tempo demais. isso? 2020? 20, isso. Ah, agora. então foi agora. Ah, então É. já era enquanto tava bom o programa, porque a gente começou há tanto tempo. Mas eu vi os antigos, porque É. eu esgotei a lista. Jura? E aí eu comecei a ver. É sério, gente, não tô Que zoando. sensacional. Pô, E aí a tô gente ficava lá emocionado. assistindo, eu e meu namorado, a gente ficava vendo. Que legal. Que legal. Comentando. Que Que demais. Então demais. vocês gostam de cinema, pô. 5 cenas de não sei o quê, 10 cenas de. Ih, a gente via tudo. Todos, Que legal, todos. que legal. Essa é a nossa intenção. Eu né? gosto muito de cinema. Eu sou uma pessoa que gosto muito de consumir diferentes coisas, assim. Então eu não sou aquela pessoa que fala, eu só assisto filme de herói, eu só assisto filme disso. Eu gosto de consumir as coisas mesmo, né? Mas Porque você é eu- daqueles que vai no cinema? Eu Direto? vou, Vai, vou. vai, curte. Eu fiquei esses últimos tempos agora não indo muito, e depois que reabriu as salas de cinema, eu ainda fiquei meio. Será que eu vou? reticente, Será que eu não pá. vou? E os streamings também fizeram assim, né? Bom. E muita coisa a gente conseguia assistir. Mas eu voltei, e o primeiro filme que eu fui ver no cinema depois desse tempo todo foi Os Mutantes, que é o Eternos, que é igual os Mutantes. É Mutantes. É. Mutantes é ótimo. A Marvel, ao invés de usar os Mutantes, É igualzinho os Mutantes na novela, sabe? O Caminho do Aham. Coração é igualzinho. Você gostou? Eu gosto. É. Eu gostei do filme, mas eu acho que vai ser uma coisa meio Guardiões da Galáxia, sabe? É. Eles vão aparecer sempre todos juntos, assim. É. E você assiste Oscar, filme de Oscar, as coisas? Você curte? Assisto. Eu fazia bolão do Oscar com meus amigos. Bolão você do acredita? Oscar. Ah, então... Ó, que demais. A gente fazia bolão do Oscar. Então a você é gente dos nossos. assistia, a gente assistia os filmes do Oscar e depois a gente pegava a lista de indicados e fazia bolão. Não valia nada, porque a gente não tinha dinheiro. Mas a gente fazia o bolão. Ó, eu acho que fulano vai ganhar tal filme. Você sabe que na nossa transmissão que a gente faz a segunda tela do Oscar, né? A gente faz Sim. tipo uma live comentando todo ano. E a gente tem o nosso bolão e o nosso tem castigo lá, né? A gente não dá o prêmio pra quem vai melhor, a gente castiga quem vai pior, entendeu? É. Muito bom. Tem um colega meu aí que erra bastante. Eu nunca acerto, eu sempre sou o último. É porque o Bruno, ele não É vota porque em quem ele acha que vai ganhar, ele vota em quem ele prefere, Ah, entendeu? não, para. Não, é, não, eu tá. não tô ali pra... Eu não faço isso. Eu consigo separar. Eu consigo Não, eu separar. não consigo, eu não consigo. Eu consigo. E quando você ficou na pandemia, né? Você assistiu o filme pra caramba, aumentou o volume? Assisti o filme pra caramba. Pra caramba. Eu primeiro que eu comecei a assinar todos os streamings Você deve ter assistido possíveis. todos o Big Brother de frente pra trás, primeiro de cabo a rabo ou não? Não, ele Não. falou que não. Não, você Como não. assim? O Quando você saiu, você tava na o pandemia. meu BBB? Isso, é. Não assistir. Não assistiu. Meu BBB eu não assisti. Tá. Assisti uma cena ou outra que o povo me mandava e tal. E eu comecei a sair. Quando eu saí do BBB, eu comecei a fazer muita coisa, né? Muita coisa mesmo. Então eu ficava pensando, agora eu quero assistir isso, quero fazer aquilo, mas eu não tinha muito meu tempo do lazer. Uhum. Sabe, o meu tempo do lazer ele ficou muito perdido. Eu trabalhava, Ah, acordava, e trabalhava. E artista é assim, tem que aproveitar quando tem trabalho, porque você não sabe Amigo, se, né? Exatamente. Vamos a entender, vida assim. artística é uma loucura. A gente tá Exatamente. nessa há 8 anos, inclusive, né? Exato, aproveitando, né? Vou aproveitar. É meio isso. E aí esse ano eu falei, não, eu vou pegar o meu tempo, se eu vou trabalhar de tal horário. Porque eu me via, tipo, 11 horas da noite fazendo coisa, sabe? Sendo que eu poderia estar, tipo, sentado, fazendo uma comida, comendo, vendo um filme, assistindo Curtindo uma um série, pouco também, curtindo né? minha vida. A Agora gente, tem a gente equilíbrio. montou um esquema, eu com a minha agenda, faz alguns anos, que eu boto uma semana eu gravo e uma semana Isso. nenhuma gravação. Entendeu? Que aí você faz as suas coisas. É. Você lê um livro, vai passear, vai no cinema, E sabe? porque a gravação também, gravar, absorve uma energia que ninguém grava 8 horas por dia. Não grava. Você grava, eu gravo 2 horas, eu quero dormir depois. É eu quero- cansativo, né? É cansativo. E também o Ah, trabalho vocês não é gravam só gravar. 24 horas do BBB. É, Você sabe muito bem o que é isso, né? E o trabalho não é só gravar, né? Você grava, e aí nessa semana que você fica sem gravação, você faz um monte de reunião insuportável. É. Você tem que. Reuniões que poderiam ser um e-mail, sabe? Várias reuniões que Caraca, poderiam ser e-mails, vários e-mails que poderiam ser um WhatsApp, vários A gente WhatsApps quer que são muito- desagradáveis. A gente quer muito fazer uma reuniãozinha rápida. E o cliente Vamos. queria muito te conhecer. Não, a gente quer muito fazer uma reunião super rápida. Você entra nesse linkzinho aqui rapidinho. Maravilhoso, Aí né? primeiro No tem Teams. isso, aí primeiro tem a apresentação de toda a equipe, essa aqui é a fulano, sabe? Muito interessante, eu quero saber o que você achou desse mundo de publicidade, porque a gente teve essa coisa de também sempre trabalhar com conteúdo e publicidade, e até hoje a gente fica um pouco chocado de entrar em reuniões onde realmente tem mais gente, às vezes, atendendo do que produzindo. É uma lógica, a lógica dentro das empresas grandes é completamente diferente, né, do que... E eu quero só complementar, você é professor, né? Como é que Você foi, professor. Você deve ter ficado chocado com a quantidade de processos burros e não otimizados e de idiotices. Porque, é sério, porque eu nesse mundo, até hoje, eu fico gente, como é possível? Parece um circo. Não é possível.
Não tem um pouco disso? Um filme, né? É um filme do... O que você achou desse mundo aí, Amigo, cara? primeiramente, eu achei que eu ia me adaptar de outra forma. Eu achei que ia ser muito difícil. Foi mais fácil do que eu imaginava. E não tô querendo ficar me achando. Eu acho que foi mais fácil do que eu imaginava, porque eu sou uma pessoa extremamente organizada. Então, se a pessoa vira pra mim e fala assim, olha, eu preciso que você entregue tal dia. Vai estar lá no dia. Eu não tenho essa de, Isso já é um diferencial, viu? Eu não tenho essa de, tipo assim, não vou fazer um negócio. Mas eu preciso que me entregue com antecedência. Não adianta chegar um dia antes e falar, e aí? Eu falei, não tem como. Eu preciso me programar, não vou fazer a coisa de qualquer jeito. Eu quero fazer o negócio direitinho. E aí, quanto aos processos burros, gente, tem coisa que, né, vamos combinar. Só faltou dançando ela entrar na reunião. Vamos combinar, gente, Fazer vamos combinar. Tem coisa que não dá, assim. Mas eu acho que é isso, né? Aquele me disse, vamos, faz, fulano faz, joga pra fulano, joga pra ciclano. E falta uma Algumas coisas que a gente organização. ficou impressionado, que eu fiquei impressionado quando eu comecei a trabalhar com o mundo de publicidade. O preço das coisas. Sim. Que se fala, meu Deus, eu falava, cara. É. Eu falava, meu Deus, mas peraí. Tem tipo 300 mil reais para as pessoas fazerem uma tweetada, sei lá, uma coisa assim. E a gente não tem dinheiro pra às vezes as amigo. pessoas. Tipo, faltando dinheiro em todo lugar, o Brasil, né? A gente vive tudo tá rochado, tudo tá Mas apertado. é aí que tá o mas a dinheiro, publicidade sempre tá. Sim. Mas é porque é o que vende, né? Tipo assim, a gente tem que... as pessoas também, por exemplo, estão com um poder de compra. Não, acho que nos últimos anos isso vem diminuído um pouco, mas as pessoas estão com um poder de compra que tá crescendo. Sim. Então, por exemplo, pessoas que antes não eram um público comercial, que não era mercado consumidor, agora é. Estão virando o mercado. Estão virando mercado consumidor. Isso aumenta a E publicidade. aí, isso aumenta a publicidade. E é por isso que rola, por exemplo, um tuitaço. Porque você vai pegar os meninos do Pipocano, aí os meninos do Pipocano tem o público deles. Aí vai pegar uma outra pessoa, essa pessoa vai jogar a mesma coisa pra outro público. Na verdade, E vai fazendo o que me isso, né? assusta... E assim, eu não quero ser mal interpretado de falar que todo mundo que tá nas agências, todo mundo que tá nos clientes são pessoas que são incompetentes. Pelo contrário, tem muita gente super Muito. competente, muita gente Muita gente inteligente. organizada, muita gente mas organizada. eu e acho- que sabe sambar no meio dessa loucura. Eu acho, sabe o que parece pra mim? Que tem duas pessoas muito competentes e um monte de gente no meio que não necessariamente... Eu fico mais embasbacado com o dinheiro que se gasta neste processo Aham. do que no pagamento. no pagamento em si, entendeu? Porque eu entendo que você tem uma peça que vai vender, pô, você vai anunciar, por exemplo, com um ex-BBB, vai ter uma abrangência tão grande, é óbvio, a marca quer isso, entendeu? Sim. Mas aí, antes disso, vem essa parte que me intriga até hoje, essas reuniões onde, por exemplo, 1h30 de trabalho, né? Aí você entra na reunião, a equipe do cliente e a equipe da agência, todos eles se apresentam e tal. Sim. Então já foi 45 minutos produtivos. Aí eles pegam um paper e começam a te explicar do produto que, porra, se eu topei fazer publicidade da marca, eu entendo que talvez algumas pessoas não, mas eu já li sobre o produto, já sei mais ou menos em linhas gerais o que é. Aham. Aí a pessoa te explica, não, porque é um negócio assim, Mas a assado, maturidade que você tem que ter bacana. pra numa reunião e a distância ficar quieto. Exato. É muita E maturidade. eu tenho uma coisa também, por exemplo, isso que você falou muito sério. Eu particularmente, faço coisas e trabalho com marcas que eu realmente acredito e coisas que eu vou usar. Isso. Entendeu? Ninguém, você vai falar assim, vamos fazer uma publicidade de um negócio pra crescimento de cabelo. Pô, Você fala muito não, então. É igual a gente É, tem porque essa eu filosofia. faço- Não, a gente começa assim. não é... Depois você fala pro cliente, não, você tem Isso. cabelo. Não, tá caindo, tranquilo. Deixa eu ver, até arranco o meu cabelo se você precisar. Também. No começo, eu pensava assim, cara, por que eu vou recusar isso? Pra eu ganhar esse valor, antes eu precisava trabalhar muito tempo. Mas por que eu vou recusar? Eu acho que eu vou fazer. E aí eu ficava pensando, falei, não, mas eu não vou estar confortável. E aí eu ficava pensando, eu vou fazer o que eu quero ou eu vou fazer pelo dinheiro? Eu acho que eu vou fazer o que eu quero. Porque eu acho que eu tô comunicando com um público. E esse público espera que eu faça Claro, alguma e se coisa. a construção for a longo prazo, E se for, sabe, tipo, Tem eu não que vou ser fazer uma parada verdadeira, de queda de cabelo, por exemplo, se eu não Claro, tenho claro. queda de cabelo. Se eu tivesse queda de cabelo, eu realmente faria. claro. Porque são coisas que estão dentro da minha realidade. É legal você falar isso, porque orçaram essa semana uma publi com a gente de queda de cabelo. Ah, aí, olha. aí eu falei, gente... Fui eu que mandei o e-mail te zoando. Tô zoando. É o Fodones. Aí, Fodones. E Calma, aí... e aí eu falei assim, eu falei, gente, peraí, eu posso até pegar aí a galera dos heróis carecas, pegar alguma coisa da legal. galera, mas eu quero esse cabelo por todo lado, não tem como Exato, enganar meu Aí eu público. levantei a mão e falei, não, eu até trato as minhas entradas e tal, eu Isso, tenho isso. queda de cabelo pra Pronto, caramba. Pronto, por isso que a gente tem Então, dois Pronto, apresentadores. funcionou. Mas a gente tem um lance no Pipocando que aconteceu muito. A gente até. É uma coisa até diferente, assim. A gente falou muito não pra marca que a gente não concordava, pra marca que a gente achava que Pô. era problemático. Eu já falei não pra campanha, por exemplo, eu não bebo.
Aí eu já falei não pra campanhas de bebida alcoólica Toda muito hora, é mó boas. chato isso. Aham. E assim, Tô querendo campanhas... até beber pra ganhar um dinheiro. Não, E campanhas legais. Tipo Nossa, assim, eu lembro legal. que na época, esse não que eu dei ia ser tipo o maior dinheiro que eu ganhei na minha vida. E eu já tava trabalhando há um tempo. Ia ser, Sim. tipo, era desproporcional. Uhum. E ainda era uma oportunidade de encontrar uma figura, assim, do cinema tal. Que um negócio Pô. assim, que eu amava, assim, sabe? Aí você lembra bem disso ainda. Você sabe exatamente do que eu tô falando. A gente sentou lá e falei, cara, eu vou falar não. Eu vou não começar a beber. Olha, É o eu tipo vou de começar coisa- a beber hoje. É o tipo de coisa que você tem que ir muito Fazendo. decidido. Você já tem que ver, não. É não. Eu nem vou ficar pensando É, sim. muito e é Sim. isso. Então, Exato. Não tem como você falar nada, nem a oportunidade que você perdeu, né? hã? Não dá pra você falar alguma coisa? Eu não sei. Sem marca, você não, quer que eu sem seja mais marca. específico? Sem a marca. O que você perdeu a oportunidade do quê? De Eu ia ser um encontro com o Champanhe, né? shampoo? Caraca. Que era. Caralho. Que era Pô, era propaganda de champanhe, né? Era de shampoo. E era. Bom, não sei, tipo, era uma oportunidade muito legal. E ficou muito legal, tipo, eles escolheram outras pessoas que são da área, eu até vi a campanha, aconteceu a campanha, foi muito da hora. Não sou contra que a campanha exista, eu só acho que, pô, por que vai ser eu lá na frente se é um produto que não tem nada a ver Claro. comigo? Exato. E eu acho que, pensando a longo prazo, você tá fazendo certo, porque você tem que... O influenciador, ele tem esse perigo, né? Você tem que cuidar da tua imagem e não de um jeito artificial. É tipo assim, você tem que manter Sim. uma certa verdade. Porque as E tem pessoas uma estão ali coisa- atrás dessa E verdade. tem uma coisa que eu tenho percebido nesses últimos tempos pra cá, que as coisas estão começando muito mais a ser sobre relevância do que sobre número. Uhum. Eu acho que os números, eles ainda representam muita coisa. Então, aquelas pessoas que fazem lá 30 milhões de seguidores, 20 milhões de seguidores, essas pessoas, as marcas querem trabalhar com elas porque elas vão alcançar um público. Não tem um jeito de não alcançar. Um canhão, né? É um canhão. Eles vão disparar uma coisa e aquilo ali vai funcionar. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho percebido que tem muita gente, por exemplo, micro-influenciadores nas redes sociais, que trabalha pra caralho. Tipo assim, e não são pessoas com milhões. Não são pessoas com muitos milhões de seguidores, sabe? E faz muita coisa porque são pessoas que trazem relevância pra aquilo ali. Sabe? Pô, eu quero que o Rolandinho esteja falando sobre tal marca porque é muito interessante que ele esteja falando sobre aquilo. Sim. Pra trazer a credibilidade que eu preciso pra que as Exato. pessoas que são aquele público-alvo... Exatamente, Isso- pra trazer a credibilidade, pra dar relevância pra aquilo. E isso é muito mais interessante. Isso tem a ver com nicho também, né? Sim. O influenciador é muito interessante porque muitas vezes a gente não escolhe. É meio que onde você caiu, né? Exato. E aí a pessoa tem que lidar com o conteúdo que ela faz, o jeito que ela ficou famosa, o jeito que aquilo não é muito bem estratégico, né? E Sim. muitos influenciadores também não têm essa visão, assim, essa busca pelos números. É uma estratégia válida também. Por exemplo, quando você percebe que certos caminhos que você Sim, tá tomando, com certeza. você consegue números muito agressivos. É legal. Mas a gente tem vários exemplos e a gente é um exemplo também de... A gente não é o maior canal, a gente não tem... Tipo, a gente é grande. São grandes. Não, a gente é grande, mas assim, a gente conseguiu tirar muito desse nicho que é o cinema, você tá Sim. entendendo? Então, assim, com números, assim, às vezes tem um influenciador, o que eu quero dizer é, tem um influenciador maior que numa campanha ganha, por exemplo, a mesma coisa que a gente, porque fala, não, mas você é um influenciador que é grande, mas você fala sobre tudo, é mais sobre você, o seu conteúdo e tal. Sim. Mas eu preciso muito de um canal com credibilidade em cinema pra falar, poder sei lá, falar. pô, essa televisão é muito legal de assistir, Isso, pô, não é uma isso. pessoa, é alguém que consome, que Isso. entende, saca? Então, Exatamente. às vezes o influenciador não sabe essa capacidade que ele tem de falar assim, não joga lá embaixo. Se você tem um nicho e você tem credibilidade dentro do seu nicho, você vale mais. E Então, aí eu acho isso muito mais legal. exato. mais legal. Eu acho isso muito Menos mais dor de interessante. cabeça e o mesmo É dinheiro. muito mais interessante, porque pra você também vai ser mais fácil. Porque você sabe, é o que você Sim, consome, sim. é o que você sabe fazer. Então isso pra mim é muito mais interessante. Então eu tô seguindo nesse lado, assim, sabe? E você se apropriou dessa tua figura de professor? Eu sei que você Sim. tem programas e estão os dois ainda no ar? Tô com os dois programas, que é o Trace Trends, onde a gente fala de música, a gente fala de arte, de diversidade. Ele passa Globoplay Multishow, quarta-feira no Globoplay, sexta-feira no Multishow às 5 horas da Legal. tarde. Irado. E o entrevista que a gente fez sobre o centenário de Paulo Freire. 2021 agora foi o centenário de Paulo Freire, ele completou 100 anos. E aí a gente fez um programa onde a gente conversou com diversas pessoas, pesquisadores de diversas áreas, assim, sobre o impacto da obra de Paulo Freire. Tipo, educadores também. Educadores, tá. arquitetos, médicos, que artistas, demais. músicos, tem gente de tudo quanto é tipo, assim. E a gente tá conversando sobre o impacto da obra dele, assim. Porque tem gente que nega o impacto da obra dele, né? Tem uma Ah, coisa ô, assim, meu né? amigo. Oh, meu... Ô, meu amigo. Não, é porque eu meu sou amigo. inocente. Ah, Eu fui meu criado. Pô, Não, numa educação legal. Eu acho que- Totalmente. Exato. Né, Paulo Freire. E é a cara do Brasil, né? O cara é reverenciado no Porra. mundo inteiro. Exato. E a gente. E aqui a gente fala, ah, não, mas Paulo Mas é a Freire. galera que incomoda, né? Tipo assim,
ele sofre o que sofre porque é uma figura que incomoda. É uma figura que vai falar, olha, vamos pensar criticamente? E aí pensar criticamente pra uma galera não é interessante, entendeu? E assim, o que eu acho que falta um pouco na discussão... Não vou dizer no Brasil, acho que tem vários lugares do mundo, né? Mas eu tô falando aqui porque é o que a gente conhece. Sim. Todo mundo que tá no meio acadêmico e é sério, né? Ou as pessoas que são interessadas nessa área, é normal que você encontre uma figura, por exemplo, que é radicalmente diferente de você em várias opiniões. Sim. E você tem um respeito profundo Demais. por aquela pessoa. Então, por exemplo, assim, falar qualquer coisa, eu sou da escola austríaca de economia e o cara é um comunista e os caras sentam e eles têm um respeito intelectual um pelo outro. De Intelectual, falar, sim. Não é sim. porque as suas ideias te levaram a chegar à conclusão em um aspecto pra cá e as minhas pra lá, que eu não posso apreciar muitas das coisas que você pensa, Mas e eles- você é a mesma coisa. mas- E a gente Não, sai mais rico mas dessa eles, conversa. Eles brigavam, ficavam sem se falar. Você vê a relação do Freud com o Jung. Não, é gente. Não, gente. Todo mundo briga. Dava... Mas aí era de treta pessoal, Não, quase. mas ninguém se batia, eram tretas apenas intelectuais. E normalmente você não ia lá e falava assim, não, esse cara é um lixo, nada do que ele fala presta, ele é um burro ignorante. É porque não tinha Twitter, Rolandinho. Não, eu discordo. Imagina o Freud Eu tweetando. discordo. É muita coisa de quem é de fora achar que só porque o cara é a esquerda que tudo que ele fala Esse Jung é muito jovem místico. Muito bom, muito bom, muito bom. Não sei, eu tenho essa impressão e assim, acho que independente da... Porra, pense em qualquer país desse que vocês tiveram muito pensador na Alemanha, nos Estados Unidos, eles não ficam jogando fora as figuras que não cabem mais. Eu acho que tem um pouco que a gente tem, que é o famoso complexo de vira-lata, que a gente acha que tudo que a gente produz é uma merda, mas não. Deve ser fake o Paulo Freire, deve ser uma Sacou? merda, deve ter falado Todo qualquer mundo- coisa. E a gente acha, tipo, Paulo Freire, ok, gente, só mais um aí. Mas o cara, ele é reconhecido mundialmente, assim. Tem Mudou o Instituto sistema Paulo- de alfabetização Você do conhece, Brasil inteiro. conhece Paulo Freire? O cara vai falar, nunca ouvi. E passa Entendeu? a playlist. Me passa pra ele, tá no Spotify. E aí... Não, mas com certeza, Certeza, amigo. certeza, Com certeza, com certeza. certeza, com certeza. Quem é esse, sabe? Então, assim, eu acho que esse programa que eu apresento, por exemplo, vem muito nisso também, de a gente reafirmar quem é a figura de Paulo Freire e que importância que ele tem, assim. Porque às vezes a gente acha que, é só mais um cara, escreveu uns livros ali. Mas ele escreveu um livro que é um livro que tá referenciado no mundo inteiro, traduzido pra não sei quantas línguas, sabe? E a gente acha, igual na música acontece muito isso. A gente pensa, o funk é uma merda, o hip hop é uma merda, o rap é uma merda. Mas tá tudo aí, entendeu? Tá aqui, é o que a gente tá falando sobre a nossa história, e tá do lado de fora. É a nossa expressão, né? Sabe? São expressões artísticas que a gente tem que são diferentes, assim. O próprio cinema nacional, muita gente olha pro cinema nacional e fala, mais um filme de comédia. Mais um filme de... Você que não tá assistindo os filmes. É você que não tá vendo, exatamente, porque tem muita coisa boa mesmo. O que você acha do cinema nacional? Fala pra gente. Você Eu é fã acho- dele? Ou você sempre Eu foi gosto meio... muito, eu gosto muito do cinema nacional, consumo muito produto nacional, tanto de série, de filme, de tudo, de música. Porém, no cinema, eu acredito que a gente ainda tem que dar mais atenção mesmo, a gente enquanto espectador. Porque a gente acaba caindo muito nessa ideia, assim, sabe? De tipo, é um filme que vai começar com uma cena do Rio de Janeiro, uma família tal, nananana. Mas a gente vê uma caralhada de série adolescente que é tudo igual. E ninguém fala nada. Vem tudo pasteurizado Não que eu não também lá de gosto. fora. Não que eu não gosto, não Sim, a assisto. gente acha que nossa escola é americana, de tanto que a gente viu as pastel Sabe? americanas. Ai, nossa, eu queria tanto ter um armário no corredor. Você acha que... Aí os caras lá fora olham e falam assim, eu queria jogar futebol no intervalo. o Brasil Sabe umas coisas assim? Exatamente, O Tipo, Brasil é tão da hora, muito esteticamente tão legal, interessante é e muito diverso, legal, né? é muito legal. E o que você tá falando é verdade, assim, eu já usei esse exemplo aqui, um dos meus filmes favoritos, não sei se você já assistiu, que é O Homem que Copiava. Muito bom, Aí eu né? fico pensando sobre isso, cara, o filme é de ação, é um heist, tem comédia, tem drama, tem um romance, tipo, não é filme- nada um filme de, está no Brasil com um take do Rio de Janeiro, nem é no Rio. Isso. Quem fala isso é porque não teve ou estímulo, eu não vou também colocar tudo nas costas de um indivíduo. A gente realmente, a escola não celebra tanto os filmes nacionais, Isso. né? Tipo, a gente, o Pipocando, a gente tem uma responsabilidade também de falar bastante dos filmes nacionais E também, para vocês as pessoas falam, né? se interessarem, mas assim, é porque o espectador, de alguma forma, não teve contato com este lado do cinema. Igual nos Estados Unidos, o espectador de lá, muitas vezes, não assiste os filmes do Oscar. Ele Não. assiste Marvel, assim, Exato. então é igual. Que é sucesso de bilheteria em mas qualquer lugar. Podia ser assim, né? Podia ter uma lei de incentivo
onde todo cinema tem que disponibilizar 10% das salas pro cinema nacional. Porque às vezes é estranho, né? Você pega um filme nacional que entra, com 7 salas passando um filme gringo, e aí sobra uma, assim, no lançamento do Matrix, Mas, com por exemplo, o Homem-Aranha, saiu um filme nacional. Ferrou, comeu exatamente. ele. A gente consome, por exemplo, todos os filmes da Marvel. A gente consome muito. Muito, muito, muito. Vai pro cinema e é sucesso de bilheteria. Pode ser o filme mais ruim que tem. Né? E tem ruim, hein? Tem. Nossa. Vamos combinar, né? Mas assim, a Turma da Mônica, por exemplo. A Turma da Mônica tem 2 filmes já. Mas é um bom exemplo, foi bastante gente pro cinema ver. Exato, é É. um bom exemplo, mas é porque tem toda aquela carga da infância, de tá. Isso Eu, tá- por isso você tá exemplo. falando bastante, mas não é bastante, né? É, bastante. mas em comparação ao que todo mundo foi assistir o Homem-Aranha, que foi lançado na mesma época, muita gente foi mais ver o Homem-Aranha do que ver a Turma da Mônica. E a Turma da Mônica, o que a Turma da Mônica fica pra trás do universo da Marvel, gente? Nada. Tipo assim, tem milhões de O que não dava pra personagens, explorar, né? milhões de histórias, dá pra você explorar, tipo, muitos filmes, fazer jovem, criança, E conversa Chico muito mais com a Bento. gente, né? E é a nossa infância, realidade, é. Cara, sabe? e o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que fez agora a idade suficiente pra virar domínio público. Olha só. Cara, quanta história não dá pra contar com a Dá pra Emília, Derivada aí, né? É, lógico. a versão terror, a versão não sei o que não dá pra contar com essa história, né? Exatamente. E a gente não faz isso. Né? Mas acho que também tem a ver, cara, com investimento. É meio que aquela coisa que, a gente não come produtos orgânicos porque eles não estão na prateleira ou porque a gente não pede. Cara, botar a culpa na massa é foda, né? Então, enquanto não tiver, eu acho que salas com mais conteúdo nacional, fica difícil também ser cobrar da população. Pô, vai lá no Dia Nacional, procure o seu filme nacional. Você vai no menu do streaming, é 99,9% gringo. Então, Mas eu acho que, de novo, a coisa tá. Assim, não é culpa da massa, das pessoas, né? Quando eu falo massa, é todos nós. Sim. E a chave estaria na educação, mas não aquele papai tem que melhorar a educação. Não. Sim. É simplesmente, eu acho, uma questão de pegar a cultura brasileira e tratar ela como se fosse o insumo para a escola, sabe? De uma forma geral. Então, assim, eu fico embasbacado que, por exemplo, uma pessoa que cresce aqui em São Paulo, por exemplo, porque eu sou do interior de São Paulo, e bem pertinho de Minas. De onde você é? Eu sou de Socorro. Ali perto de Águas de Lindóia, Serra Negra, né? Legal. Então, assim... Legal. Não, eu sou do interior de São Paulo, perto de Minas, e eu fico, tipo assim, a criança que tá na escola aqui, ela não visita outro estado com a escola. Não. Ela não vai num parque nacional aberto. O porque museu... a gente tinha o Play Center, cara. todo mundo então, chorou. Realmente, a gente todo ano na escola, todas as escolas iam pro Play Center. Mas aí isso é não- trágico. E aí não dá pra conhecer É o país triste enquanto isso, tem aquelas montanhas russas maravilhosas. Mas é igual triste isso. igual gente que mora no Rio de Janeiro nunca foi na praia, gente. É triste isso. É a mesma coisa. E eu sinto que, não usando os Estados Unidos frequenta, como né? exemplo... Não frequenta. Sei Você lá. mora no Rio de Janeiro, não frequenta a praia. Não conhece o Cristo. E eu acho que outros países fazem... É só isso que eu queria promover, que outros países, eu tenho milhões de críticas, por exemplo, aos Estados Unidos, mas eles, pelo menos, eu sinto que tem essa promoção do país enquanto... E você é professor de geografia, né? Você... É isso, é mais de se apropriar do espaço, país. Exato. Sabe? Tipo, levar as crianças... Tem que ir, sabe? O americano vai lá com as crianças pra floresta, leva no acampamento. Mas aí a gente tá falando, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, de um país que se construiu inteiramente, com o mundo inteiro olhando pra ele e falando, eu quero ser que nem vocês. Perfeito, É. perfeito. Mas Entendeu? na Europa é também o é melhor famoso, isso. é o famoso American Way of Life. A Aham. gente quer ter esse sonho de vida americano, né? Nossa, é a novela América. O que é a novela América? Total. O sonho de você ir pros Estados Unidos. Difícil criar uma e tal. identidade assim, E né? aí tem uma outra coisa que eu fico pensando muito, assim. O lazer no nosso país é pra quem tem dinheiro. Perfeito. Se eu te pergunto, o que você faz do seu lazer? Você assiste filme, você vai num parque, você vai no cinema, você passeia, você vai comer um negócio diferente. Esse é o nosso lazer, basicamente, assim. Você vai jogar uma bola e tal. Até pra jogar bola, você tem que pagar uma quadra. Então o lazer, ele é pra quem tem dinheiro. Então, assim, quando o cara tá lá e fala assim, eu vou pegar um dinheiro e vou no cinema, eu não vou julgar ele porque ele vai assistir o Homem-Aranha em vez de assistir a Turma da Mônica, sabe? Perfeito. Porque, assim, É o eu di- entendo ele. É o dinheiro do filme do mês. É o que dinheiro você vai do ter filme que do Do escolher. ano, talvez. É Vai 60 duas reais. vezes por ano. É R$60 no cinema, É gente. do ano, exatamente. R$40 no cinema. Aí você leva, R$50. não, você É leva uma muito dinheiro. criança, ela pede uma pipoca, você não vai comprar? Entendeu? Aí você gasta mais 60, mais o estacionamento. Então, mas- assim, eu não vou. Eu entendo que tem todo esse peso da massa de, tipo, de não querer ir, procurar e tal. Mas por que não vai? Porque eu tenho dinheiro pra ir no cinema uma vez por ano, 2 vezes por ano, eu vou assistir o Homem-Aranha. Tá todo mundo assistindo, por que eu não vou assistir também? Por isso que o Sabe? streaming é tão democrático, né?
de certa forma, né? Não, porque Tipo, também custa. Mas pelo menos quanto tá se você custando? paga um por mês, aí você Exatamente. consegue ter um catálogo, né? Exatamente, ele consegue ser um Pouco pouco. É Mas, mais assim, democrático, né? é Mas mais- não super é democrático. mais Netflix, cadê o seu estúdio no Brasil? Gigante. Gente, a gente consome muito. Não, cadê o estúdio da Netflix gigante? Não tem na Espanha gigante, não tem. Cadê o aqui É. no Brasil o estúdio de produção? A gente fala da 3%, de séries, mas assim, cadê as nossas séries? Se investir, a gente faz. Sim. Faz com nossas histórias mesmo, assim. Olha quanta de gente várias não tem. coisas, Exatamente, assim. faz nossa história, cara. Falando de livro, a gente tá falando Eu de livro. acho. Conta pra gente um pouco do seu livro, cara. Menino, escrevi um livro. Como é que foi essa experiência? A gente também Maluco. fez um livro e participou dessa etapa. E foi muito estranho, tipo, conseguir, né? Você vê que pra fazer um livro basta ser meio famoso. Porque tem escritores que passam a vida inteira tentando editar um livro e não Ele conseguem. não consegue. E aí, quando você tem a fama, quando você tem seguido, todo mundo quer editar Eu um quero livro. só corrigir o Bruno, tá? Porque ele falou a gente fez e participou desse processo. Queria deixar bem claro que o livro do Pocano a gente escreveu Não do teve início ao fim. ghostwriter, exatamente. Por- Nem o porque- meu, hein? Porque Eu às reconheço vezes cada letra. acontece, né? E a gente escreveu mesmo. Eu acho que é o que mais acontece. É. assim. Vou ser bem sincero pra você. Igual aquele filme, como chama o filme A Esposa? Vocês assistiram? Não, Que não, é? qual que é? É o filme... Muito bom esse filme, gente. Não, eu devo ter assistido. Como é que é? Que é a mulher... O cara que é o escritor, super famoso, mas quem escreve tudo dele é a esposa. Ah, e ele era tipo o ghostwriter E ele dela. era- aham. Ela Ela era era o ghostwriter dele. aham. e aí ele ia pros E aí eventos, e e, ele, ela Ah, sempre... eu e ele claro, manipula claro. Eu ela, amo ela esse fica- filme, É muito eu bom. amo esse É filme. muito Eu bom. confundo A esse- cena que ela tá, tipo, que ele tá meio que morrendo e ela meio que só consegue observar ele morrendo. É muito bom esse filme. Eu confundo esse filme com aquele da mulher que pinta os olhos grandes e também Sim, Ah, esqueci o o ma- nome da- o maluco da- também toma toda É. o marido também toma Nossa, todos ela é os uma créditos. artista eu não plástica lembro. absurda. Isso, esse eu não lembro o nome. não lembro Big o nome. Eyes. Big Isso, Eyes, isso, exatamente. O isso. filme Big Eyes, é. Os olhos grandes. Eu falei que ela faz a pintura dos olhos grandes, alguma coisa assim. E aí, é o que mais rola, né? Eu acho que Ghost é o que mais rola. O Mas meu- me explica uma coisa, assim, só por uma curiosidade. Na música é proibido você comprar o crédito autoral, falar que você, eu escrevo uma música, você sempre tem que colocar seu Exato, crédito. eu nunca pensei Na, nisso. no cinema também, por que que no livro existe o ghostwriter, uma profissão? Como é que é, Eu Ronaldinho? achei bizarro o Bruno me falar que é proibido eu vender e o cara falar que a música é dele. Não, isso é proibido. É proibido? Você não, não, Mas é acho que proibido. acontece, No né? Brasil, não, É. acontece. Mas não tem como você passar a sua criação, falar que outra pessoa criou o que você criou. Existe a propriedade Pô, intelectual. mas aí, Mas mas se aí se mas- você vendeu, a pessoa Você assinou vende, aquilo ali, como Você é que ela vende, vai... mas seu nome nunca a É, pessoa pode falar isso. que ela criou o que você criou. Então, isso sim, mas é só entre você e a pessoa. Porque se ela comprou o negócio e assinou o também negócio ali entendo embaixo, É um Aí termo ninguém de sabe confidencialidade. que é seu. Tipo assim, ó, comprei Mas é por antes baixo, de ser divulgado. do pano, não é? eu não sei se é proibido, não. Eu vou estudar isso Eu pra não sei se descobrir é porque- proibido, mas eu acho que acontece. Não, Não, livro não é ghostwriter é normal. Normal. É normal. Eu acho que isso acontece super, Mas assim. não é esquisito, não é triste, trágico pensar então que a pessoa que pode vender livros do que Amigo, quiser, mas ela é porque aí contrata a pessoa tá pensando no dinheiro, não tá pensando na notoriedade do produto É, que você eu- tá fazendo, entendeu? E aí eu falei, pô, eu sou professor, eu tenho capacidade de escrever com aquilo ali. Cada frase que tá naquele livro eu reconheço, Uhum. entendeu? Eu tive um apoio editorial, que é a pessoa que leu o livro e falou, João, eu acho que seria interessante você pontuar isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu falei, beleza, mas deixa que eu escrevo. Claro. Eu vou escrever. E eu acho que isso é de um processo de escrita mesmo. Eu Nosso acredito editor era um ghostwriter que achou ótimo que a gente não ia, que não ia dar Exatamente. trabalho pra ele. Exatamente. Ele falou, faz essa porra aí. Entendeu? A pessoa, a Carol, que era que me ajudou no livro, ela recebia os meus textos, ela fazia correção de ortografia. Falou, esse aqui é No o, melhor, mínimo, é o melhor autor sabe? que eu achei. Ela fazia correção de ortografia e a gente trocava muita ideia. Então, tipo, ela falava assim, ó, talvez seja legal você falar isso. Não, Carol, mas isso eu não quero. E aí ela falou assim, então vamos falar disso. Eu falei, tá, beleza, isso eu faço, mas deixa que eu escrevo. Eu vou escrever. Porque assim, eu quero abrir um livro que tá lá com o meu nome e reconhecer cada palavra que tá ali. Uhum. Sabe? Porque eu não quero... Porque querendo ou não é o meu nome, é o nome de vocês no livro Claro. de vocês. Sabe? Se a pessoa coloca uma abobrinha lá sem nem ler, e eu conheço muita gente que publica livro Claro. e que não sabe o que tá ali. Entendeu? Mas tá publicando por quê? Então, falei, vou escrever, e se eu for escrever, eu vou escrever sobre o que eu sei escrever, sobre o que eu acredito, e eu que vou escrever. O nosso livro, inclusive, a gente tem uma parte que são textos nossos, que até tem a carinha, né? Tem o Bruno, tem a gente legal, intercala, e tem uma parte que é um manual, que esse a gente aproveitou conteúdos que a gente já tinha, que a gente tinha escrito, Sim, por claro, exemplo, e isso é tal, possível. e a gente reeditou, teve a Mas a ajuda da gente- equipe, mas a gente... Mas foi um desafio escrever em Mas dupla. então vocês estavam Super desafio juntos, escrever em sim. dupla. Então a isso. gente separou. E da onde vem a calopsita mesmo? Aí você tem que ler, né? Ah, Eu vou te É dar o sério? livro, eu trouxe pra vocês. Eu trouxe pra Ah, que vocês. demais! Trouxe. E mas, aí, você começou com essa história da calopsita ou é só uma brincadeira? amigo, não. Eu comecei escrevendo. Você gosta de calopsita?
Eu tenho uma calopsita. Você tem uma calopsita? Tenho. Ah, que Aqui eu interessante. achei ela na rua, inclusive. Minha calopsita é de Caramba, rua. achou na rua, Ela é de calopsita. rua, Como é ela que é de funciona rua. Ela isso? tava pedindo dinheiro na rua. Ela tava... Amigo, eu tava dirigindo... Eu não, né? Meu E aí tinha uma namorado dirigindo. calopsita E aí, andando. numa avenida... É porque muita gente perde a calopsita. Perdeu a carro, calopsita. Sei lá. Alguém perdeu. E aí eu parei, o Igor, meu namorado, gritou... Uma calopsita! E aí a gente parou, cena de filme mesmo, assim, sabe? Tipo... Vocês roubaram uma calopsita. E aí... tipo isso. Tava voando. E aí... e aí eu desci do carro, os carros... Vrum, 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 uma avenida gigantesca, e eu correndo atrás do bicho, o bicho voando, porque ela ia morrer, se ela estivesse ali. E ela tava com a asa Cortada. cortada? Tava, amigo, não sei o que aconteceu. Mas não, eu já tive Pulou, várias. voou. Acontece de você não cortar e ela vê uma brechinha da janela. E aí, calopsita é tudo igual. Não, não fala assim. David. É tudo igual. Se eu tirar foto e falar assim, tá, encontrei, ia aparecer 15 donos. É, vai aparecer 15 donos. E apareceu, porque eu fiz isso. Apareceu 15 donos Aí diferentes? eu sabia, é porque a cidade que eu achei ela era pequena. Era no sul de Minas ali. E é onde eu morava. E aí, a cidade de 35 mil habitantes, eu postei no grupo da cidade do Facebook, que tem. 34 mil, acontece. 34 mil Isso pessoas. existe. Socorro, falaram. 36 mil É, habitantes, isso eu não sei existe. como é que é. Isso Tem um existe. grupo de o zap grupo da cidade. O É, grupo tem. do De Facebook Facebook. da cidade, É. que basicamente a população inteira Você tá lá. resolve tudo. Você vende moto, cabrita, você vende... É muito bom, é muito bom. maravilhoso. É muito bom. Aqueles áudios, né, É maravilhosos. muito bom, muito bom. Viraliza uma coisa na cidade, Paulista joga não no tem grupo. nem do bairro o grupo. É, não tem. tem. E aí eu joguei na foto dela, falei, encontrei na avenida tal. 15 donos na minha direct, assim. É minha. Ah, perdi. Ah, que bom que você achou. Eu falei, aqui pra vocês. E eu falava, me manda uma foto sua com ela. Que quem... Claro. Você tem, né? Claro. Eu tenho foto também. Ninguém tinha. Eu falei, agora ela é minha. Aí adotei, comprei as coisas, blá, blá, blá. E aí eu falei assim, eu gosto de escrever sobre curiosidade. Eu sou uma pessoa que gosta de falar sobre curiosidade. E às vezes a gente tá andando no mundo, na rua, assim, a gente acha que as coisas não fazem muito sentido. A gente olha, por exemplo, um prédio que está sendo construído na avenida da sua casa, que você olha hoje, não é nada, e 2 meses depois é um conglomerado de lojas e não sei o quê. E você fala, caraca, mais um prédio, beleza, e segue a sua vida. Só que isso é um processo geográfico. Isso é um processo de urbanização. Extremamente invasivo. Extremamente e que invasivo. muda com a vida das A população pessoas. que morava ali, Muda sabe? a vida das começa pessoas a circular, muito. o trânsito começa a ficar diferente. Eu passei por isso aqui e a gente conversa Exato. disso. De, cara, por que as pessoas têm autorização de fazer um prédio aqui com esse design horroroso? Horroroso. Parece que veio o Robocop. O que ele passa pra... Não, o que ele passa pra mim? Pra mim ele passa uma opressão. É uma coisa totalmente espelhada. Estão oprimindo Vila o meu Olímpia, bairro. gente. Vila Olímpia, São É Paulo. opressor. Quem teve a ideia da Vila Olímpia em São Quem Paulo? teve a ideia? Quem teve a ideia, é ótimo. É verdade. Eu tava verdade. vendo um vídeo de uma menina esses dias. Quem teve essa ideia? Porque assim, você não chega lá de forma alguma, Você não sai? você não sai daquilo ali. É. Pra você ir de um lugar pro outro. É 1 hora, É só com carro, né? só com carro, não tem metrô, não tem ônibus. É péssimo. A Berrine também. As pessoas precisam de uma aula de geografia pra pensar nisso. E aí eu falo disso no livro, entendeu? Cada capítulo ele é sobre um determinado assunto, determinada temática, da geografia. E aí eu vou te contando isso de formas divertidas. Que demais E, essa inclusive ideia. o primeiro capítulo, que é como essa calopsita veio parar aqui, ele é um capítulo sobre biodiversidade, biogeografia, espécies endêmicas que são de determinado lugar. Por que a gente tem um bichinho que é australiano, que a calopsita ela é um bichinho australiano, que vivia só ali. Que tá aqui no Brasil. E por que ele se adaptou totalmente no Brasil e no mundo inteiro? Assim? A pomba é um exemplo legal, né? Pomba veio pro Brasil, sabe como? Isso, inclusive, eu conto também. Aham. Veio pra decorar as praças. Que filhas da mãe, né? Pra Porque ficar as igual praças a... parisienses... Decorou de... Porque as praças parisienses Tem bomba. tem muitos pombos. Então nós vamos decorar as praças no Brasil. E aí Caramba. ficou o quê? Osasco. O Brasil importa até o E aí carro. Aí virou criamos Osasco, criamos a Praça da Sé. Mas assim, é louco, porque quando eu fui conhecer, por exemplo, Barcelona, na Europa, eu vi que as pombas são limpas e ficam nas árvores. Aí eu falei, eu não sei o que raio aconteceu, só um biólogo vai poder dizer. Também não sei. Por que aqui no Brasil elas ficam nas edificações e parecem ratos voadores? Por que elas se comportam igual na Europa? São finas, ficam nas Porque eu acho árvores. que você teve pouco contato com elas na Europa. Eu Se você acho, ficasse é. um pouco mais lá, você ia Você também já viu ver. no Brasil uma pomba na árvore, cara? Se alguém viu, manda uma foto, cara. Não, elas aqui são underground, elas vieram com o movimento hip hop, elas cresceram. Hoje elas têm clipe Hoje elas no voam, YouTube, assim. hoje elas mandam, mas elas sempre foram undergrounds. É. Punk rock. Todo mundo tinha uma Perfeito, pomba de Bruno. estimação. As pombas eram contra a cultura, né? Sempre foram contra a cultura, doideira, né? as pombas, porque elas chegaram aqui e não se adaptaram.
começaram a ficar nas edificações, elas fazem cocô, elas vão pro lixo, não é verdade? Quem não, quer é tudo pomba em verdade. casa? Pomba é desagradabilíssimo. Bom, desculpa. Pomba eu posso ir embora. Mas é o lance das pragas urbanas, né? Tipo, tem um parque, eu não sei aonde, que lugar que tava tendo um negócio de escorpião. Parecia muito escorpião, muito escorpião. Me falam de que eu não vou nunca nesse parque na E minha aí, vida. não, mas não tem problema. O escorpião foi embora. O escorpião foi embora. Eles resolveram o problema do. Não sei se era escorpião, se era caramujo, sei lá, pô, não sei que bicho que era. Eles resolveram o problema desse bicho colocando galinha da bicho. Angola. Ou seja, você colocou um outro bicho ali pra poder matar o negócio. Só que as galinhas reproduziram. Então é um parque cheio de galinha que fede merda, entendeu? Tipo assim. E agora eles vão colocar lobos pra comer as galinhas. Você tá entendendo? É Então, cheio tipo disso, assim, né? a gente traz espécies de diversos Aham. lugares do mundo inteiro. Aham. E a gente não pensa na forma como elas vão se adaptar aqui. E a calopsita hoje, ela virou um animal doméstico. Ela é um animalzinho doméstico que você tem em casa. Você não vê calopsitas andando pela rua, nos parques. Não. Você sabe o que eu realmente. lembrei? Eu lembrei de um negócio engraçado, que é o efeito cobra effect, que é aquela coisa dos efeitos indesejáveis. Tipo assim, é um efeito, é uma consequência indesejável, né? Que você queria fazer uma coisa e gerou outra. Aí é um exemplo engraçado que tem esse nome quando os ingleses chegaram na Índia, eles achavam que tinham muita cobra, então eles colocaram um prêmio por cada cobra abatida. Se eu trouxesse uma cobra abatida, Caraca. você ganhava um prêmio. Qual que é a consequência indesejada que surgiu disso? Começaram a criar cobra Pra poder ganhar prêmio. pra poder ganhar o prêmio. Quando descobriram que louco. esse esquema, Ser humano é incrível. tiraram o prêmio. Pô, inteligente pra caralho. Não, aí tiraram o prêmio. Só que daí todo mundo que tava querendo cobra soltou as cobras na natureza. E aí Ou realmente seja, agora tem ficou muita o dobro de cobra. Não se sabe se essa história é totalmente real, assim, nos fatos, mas o nome desse efeito, que é um efeito que se Pô, mas estuda é e uma tal, boa história, hein? é por causa disso aí. Cara, então de Uma acordo boa com história. esse efeito, por exemplo, puta, eu tenho assistido bastante o Eduardo Bueno, um abraço, conhecido o sul do Brasil. E é louco porque soltaram, né? Os missionários vieram pra esse lugar com muito gado. Aí eles soltaram, eles brigaram os missionários, sei lá, com alguém. Soltaram o gado lá no sul, que tinha umas terras muito verdinhas e gostosas pro gado. O gado se multiplicou. E aí começou essa história do gaúcho fazer churrasco, porque eles caçavam Sim. o gado O comiam. javali é a mesma coisa. A caça do javali, ela tá nesse processo de discussão se pode ou não pode, se deixa ou não deixa. Mas o javali, ele veio disso. O javali não é uma espécie brasileira. Ele é uma espécie trazida que se reproduziu e aí ficou. Se adaptou, porque é fácil você se adaptar aqui, na espécie aqui do Brasil, E que ataca, né? dependendo, e que ataca. Que mata gente. mata, né? Tipo assim, Nossa, notícia mas de javali matando gente direto. E isso tem super a ver com geografia, com a sua área? Super. Desculpa a minha ignorância. Super. Isso, inclusive, eu falo no primeiro capítulo do livro. Me conte. Que é exatamente a gente entender. A gente acha que a geografia é mapa e capital. Sim, é difícil saber exatamente, A gente acha que é mapa e capital. Mas geógrafo, é isso? Mas um geógrafo, ele transita em muitas áreas. Eu, na minha faculdade, eu saía de manhã numa aula de geologia, onde eu estudava rocha, e ia pra uma aula de estatística, estudar população. É super multidisciplinar. Então é né? muito multidisciplinar. E no livro eu falo muito disso. Cada capítulo ele é sobre determinada coisa. Então eu tenho um capítulo que é sobre exatamente sobre biodiversidade e tal, mas eu também tenho um capítulo que fala só sobre chuva. Uhum. Sabe aquelas coisas que a gente fala assim, pô, será que vai chover hoje? Não sei se vai chover hoje. E aí eu te ensino a identificar se as nuvens são nuvens de chuva, se realmente vai chover, se Comprar não um vai chover. pluviômetro. Pra sabe- Fazer um você sabe- pluviômetro. E é uma coisa muito didática mesmo. É assim, verdade sabe? que dá pra ver se vai chover ou não olhando as bolhas do café? Putz, sei lá. Você tá ligado disso? Não tô ligado nisso. Então eu vou contar isso só pra, de repente, ver se faz sentido. Ah. Você pega o café, você joga o café e sai as bolhas, né? Aham. E aí, tipo, quase como um barômetro, né? Que mede, doideira, não que sabia mede a disso. pressão. Se as bolhas estão juntos, significa uma coisa. Se elas estão separadas, significa outra coisa. Por exemplo, vai chover ou pode não. ser uma coisa de umidade, né? É. Porque a umidade do ar é um bom pode jeito. ser. Inclusive, eu vi até no Manual do Mundo, no canal Que do... legal. do- Eu Legal, amo o né? Manual do Mundo, eu amo. Ele testou Você viu que é aquele youtuber galinho- que se formou assistindo YouTube. A gente só sabe curiosidades. A gente... Muito legal, mas é Ele, legal, ele legal. testou um galinho, que é muito famoso na O galinho, Europa. aham. O galinho. Que Tipo ele com fica água. azul. Não, que fica azul. Não, você põe na parede, é um galinho bonitinho, assim. Uma galinha, sei lá. Uma E aí ele galinha ou um fica- galinho? É um galinho. É um galinho. Aí um galo? É um galo. Ah, não é um galho de árvore. É um Não, galo. Galo. Um galinho de Ah, brinquedo. eu já tive o galinho com a bundinha que fica azul. Isso, exatamente. Claro. E aí ele testou Galinho. e o galinho meio que funciona, só que ele é meio desregulado pra nossa região. É, Os isso. trópicos. Pros Lá na trópicos. Europa, é porque assim, ele disse se vai chover ou não e é muito baseado na umidade Europa. do ar. E lá Mas a na gente umidade, é pô, na diferente. Europa é outra pressão, é outro negócio. Então, tipo, aqui é mais úmido do que lá. Sim. Então lá quando chega na umidade de deixar azul, é porque Aham. tá muito mais úmido do que normalmente Então está. a chance de... A chance é muito maior, Mas mesmo assim, se pegar da hora. estatisticamente, ele acerta muitas vezes.
Às vezes que ficou azul, quase sempre choveu. Talvez o café faça sentido. Talvez faça, mas né? a gente não sabe, hein? Mas a gente não sabe, Pesquisa. não tô falando nada disso, não. Mas, cara, me conta, Ju, e como é que você viu a importância de escolher esse tema, pensando no público que vai ler o livro, né? Quem que você acha que é essa galera que vai olhar pra isso? Tem até sobre Terra plana, né? É um livro pra abrir a cabeça da galera? Eu tipo acho que isso? é um livro pra quem é curioso e pra quem, às vezes, quer descobrir o mundo e olhar o mundo sob um novo olhar, assim, de uma nova forma, sabe? E aí tem exatamente o capítulo de Terra plana, e é muito bom você ter citado isso, que é um absurdo. É um absurdo, é chocante, né? É algo assim, É mais irreal. absurdo estar existindo essa É discussão. algo irreal, é algo anti-ciência, assim. Só que às vezes a gente tem a gente acha que é uma coisa que surgiu do nada. A gente acha, cara, esse povo é tudo doido, Uhum. sabe? Esse povo é tudo doido. Mas eles têm um embasamento do que tá acontecendo, tentam explicar lá o que tá rolando e tal. Só que, tipo assim, eu te explico por que a Terra não é plana. Eu te mostro evidências do porquê que a Terra não é plana. E a partir disso a gente puxa para um capítulo que é um capítulo que fala de negacionismo, que fala de fake news, que fala de informação, que fala da gente se informar. Então talvez esse seja um dos capítulos mais sérios que eu falo no livro. Tem uns capítulos que são bem divertidos, engraçados e tal. Mas esse é onde a gente acaba pontuando exatamente isso, assim. E que é muito importante falar disso, né? Porque- As pessoas realmente ainda têm dúvidas sobre essas coisas. E, amigo, isso acontece muito, muito, É, eu muito. sei. Eu lembro de chegar na sala de aula e um aluno me perguntar, a Terra é plana? Isso no 8º ano. Ah, mas hoje Um aluno eu de assistindo... 14 Mas anos, eu assistindo sabe? aquele monte de documentário da Terra plana, eu passei uma noite Eu assisti assistindo. todos também. No outro dia eu virei pro Rolandinho e falei, Rolandinho, não tem nenhuma chance de ser plana, velho. É. Te É porque juro. a nossa dinâmica é assim, né? Eu sou cético, adoro essas coisas tal, e o Bruno Aí eu acordei no outro aberto dia. a- Não, eu acordei no outro dia e falei, Rolandinho, Tem um é sério. tópico de ceticismo no É livro. sério, me mostrem alguma coisa assim real. Porque, mano, não é possível. Os caras têm todas as definições de tudo. Eles têm explicação pra É. tudo, cara. Aí, e tem um colega do BOC também que é bem assim, aberto a essas Não, ideias. ele é maluco, assim, né? mas ele assim, é. Ele é o nosso maluco predileto. E aí eu conversei com ele e falei, porra, mas você mira o telescópio pro céu, tudo é esférico, tudo é tudo é redondo. esférico. Todos os corpos celestes são O redondos. sol, a Só sombra. nós. Ah, não, mas são adesivos colados na cúpula, tipo assim. Putz, No domo. No domo, não, série ruim, Under é. the Dome. Tipo isso. Não, vocês pegaram a pior série do mundo, cara. Mas sabe o que eu queria te questionar? Eu era muito, assim, quando eu conheci o Bruno e eu vim morar aqui em São Paulo, eu tava numa época minha, assim, que eu era super cético, ateu convicto, negava todas as religiões, achava tudo que era ruim, que ia estragar. Eu não sou mais assim. Eu acho que a religião tem um valor, sim. Eu enxergo isso de uma forma muito, muito clara hoje em dia, assim. Mas o que eu continuo achando, e quero saber a sua opinião, é que a gente, enquanto sociedade, a gente não trata muito bem a ciência. A gente fala que gosta dela, mas a gente não gosta. Que nem essa questão da vacina, ela é muito sintomática disso. Muito. Todas as pessoas que eu vejo nas redes sociais defendendo a vacina e falando, não, porque a ciência, vocês são contra a ciência é aquilo, a ciência é isso, a ciência é linda, a ciência é maravilhosa, a ciência salva vidas, tal. Amanhã, quando passar o corona, tal, essas pessoas vão estar negando a ciência em tópicos que, tudo bem, são menos nocivos, mais cotidianos, mas eu acho que nasce aí. Sim. É difícil a gente promover uma sociedade onde a gente pode o tempo todo negligenciar método científico, busca de evidência. O cara que chega lá fala, pô, mas não tem evidência, ele é tratado meio... Ai, cara chato, meu, deixa eu, sabe? E aí, numa hora que a gente precisa que todo mundo tenha um crivo um pouco maior... É óbvio que se a gente não celebra isso o tempo todo, vai ter gente que vai falar, e aí? Eu acho que a ciência, ela nos abre pra essa possibilidade da gente conseguir discordar das coisas. Claro. Mas tem questões que são questões óbvias. Por exemplo, a Terra plana e, por exemplo, a eficácia da vacina. É óbvio. Mas e o signo, não é óbvio? Por quê? O quê? Por que seria? Não, porque a Astrologia? que eu tô falando? astrologia. Ah. É óbvio que não funciona. Tá, mas aí... Ok, mas a gente tá falando de uma determinada crença, talvez. Mas Mas é aí- uma crença que tem pitadas de... Ó, desculpa ser... Eu não quero ser polêmico e nem te Eu colocar numa entendi, sala. Eu não, nem sei o tá. que você acha de astrologia. Eu falei qualquer coisa aqui. Mas sei lá, homeopatia. Sim, mas ela... São coisas que é sabido que não... Que é assim, que é... Você faz teste cego, você 1 milhão de testes, tem 1 milhão... Já é amplamente conhecido e eu não sou contra que exista. Sim. Eu só digo que a gente, enquanto estrutura social, a gente aceita muito bem que essas coisas convivam sem uma certa... Na minha visão, né? Eu Exato, tô mas aberto não, mas ok, eu acho que tá tudo certo. A questão é que, por exemplo, é inegável, e aí são dados estatísticos, são comprovações científicas, de que a gente se vacinar funciona. Perfeito.
Isso é um fato. Isso é um fato. Você pega o número de casos antes da vacina mas- e o número de mas, casos João, pós-vacina. Eu acho, assim, eu também sempre fiquei nessa, assim, cara, eu não consigo entender essas pessoas tão malucas. Ah. Mas eu acho que as pessoas desconfiam da Da estrutura credibilidade científica. de uma vacina sendo Exato, feita mas, na por correria. exemplo- Porque meu amigo não quer tomar. Mano, mas me Sim, explica mas, por por que exemplo, que você não quer tomar essa Exato, mas porcaria. a ciência, ela avançou a um ponto onde a gente conseguiu desenvolver uma vacina. Não é à toa que a gente tá tomando outras doses, gente. Não. A gente vai Eu também, é eu óbvio, também acho, isso é meio eu também que acho, óbvio, eu assim. também acho completamente óbvio. Mas eu tenho tentado entender que essas. Cara, peraí, você não tá maluco? Me explica. É porque a gente, pra poder igual, por exemplo, convencer a a pessoa. vacina brasileira. Ah, não vou tomar a vacina porque é brasileiro. Não foi feito aqui. Qual vacina tem no posto? Vou tomar a AstraZeneca, a Pfizer, vou tomar a Coronavac. Eu As acho- pessoas escolhem qual é a vacina Mas que vai tomar. a gente. E por quê? Porque o tempo de desenvolvimento da vacina, né, não foi feito aqui, foi feito em outro lugar, as pessoas vão preferir o que vem de Mas fora. salvou o mundo. Mas a gente há salvou o 6 meses mundo. atrás tava pedindo, pelo amor de Deus, por uma Pelo vacina. amor de... Exatamente, mas aí a gente tem esse grupo das pessoas que vão negar a eficácia da vacina. Mas o meu ponto E aí vai- isso é óbvio. Isso é óbvio. Mas não é menos óbvio do O que quê? várias outras coisas? menos óbvio? É menos. Veja bem, eu Tá. sou defensor da vacina dose. Não, Poxa, pelo Não, amor de beleza, Deus. estamos aqui. Mas por exemplo, eu vou pegar qualquer coisa. De novo, eu não tô escolhendo um assunto específico para, sabe, tem vários. Poderia Sim. falar qualquer coisa aqui. Vou pegar a homeopatia, por exemplo, que acho que até no SUS é usado como, sabe, É, tem até sim. verba do governo de alguma forma, não tô super bem informado, mas eu sei que Mas é porque de alguma coisa, de algum jeito, essas terapias alternativas ajudam a reduzir o custo, porque elas têm Sim. Sim, porque um resultado. dependendo do caso, é uma espécie de placebo. Você pode colocar a pessoa lá, ó, não, seu caso é só acompanhado. Você vai lá, o meu Tem a própria utilização de recursos naturais mesmo, que, Sim. né? Mas assim, o que eu acho é que, por exemplo, que eu tô aqui falando que a homeopatia não funciona, certo? Tá. Mas aí a Você pessoa acha vai olhar- isso? Não é que eu não acho, não é que eu acho. A homeopatia já é muito amplamente difundido. Não sei, a gente poderia até entrar nesse assunto. Eu não quero escolher a homeopatia pra ficar xingando a homeopatia. Mas, por exemplo, é uma coisa que é comprovado que não funciona. Cientificamente. Cientificamente comprovado que não funciona. Pelo mesmo método crivo que deveria levar as pessoas a acreditar. Então, assim, eu acho que a gente dá sinais trocados. Por exemplo, homeopatia não funciona. Aí a pessoa vai entrar no Google e vai ver que não. Homeopatia é celebrado, um monte de gente gosta de homeopatia. Tem gente que acha que funciona, tem gente que acha que não, tem gente que acha que é mais ou menos. Tá no SUS, então, porra, a próprio Sim. governo. Pô, como é que eu sei, então? A ciência é uma instituição. Mas a ciência, ela não é a instituição da verdade. Né? Eu acho que esse que é o ponto. A ciência não Perfeito. é a instituição da verdade. Perfeito. Então, você tem correntes, vamos pensar na teoria em si. Uhum. Você tem correntes filosóficas que vão dizer uma coisa e correntes filosóficas que vão dizer outra coisa. Uhum. Então, a ciência, ela tem essa capacidade de que essas coisas convivam. E de que essas coisas possam acontecer. Você tem um monte de pesquisador aí que é anti-vacina. Tem um monte de Mas é pesquisador exatamente isso que eu tô que é falando. anti-vacina. E essa pessoa, ela não valoriza a ciência? Não necessariamente. Ela tá lá fazendo pesquisa, estudando, tá fazendo tudo Por isso que eu digo que é menos óbvio. Só que a ciência não é a ciência da verdade. Mas a Perfeito. gente tem evidências que comprovam o que funciona e o que não funciona. Assim como a vacina. A gente tem evidências que comprovam que a vacina Cara, funciona. Eu acho que a gente tá concordando, então. eu acho que não tem- sei se você entendeu o meu ponto. Eu entendi. Mas a gente tem evidências que comprovam que a vacina funciona. E gente que vai buscar evidências de que a vacina não funciona. Eu não sei no caso da homeopatia, porque eu não tenho propriedade pra dizer realmente, não conheço, não. Mas Eu tô dizendo aqui Mas, porque ô, é um Rolandinho, assunto que eu gosto bastante. Mas já eu fui acho que muito atrás, a mas- ciência, ela tá sempre descobrindo as coisas. Ou seja, existe muito mais coisa que a ciência não Sim. sabe do que ela sabe, né? Sim. Sim. Por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, eu sigo um canal que é totalmente cientificista no YouTube, que eu gosto, eu adoro de ver coisas diferentes. Eu sigo desde Aham. canal de Alien e de canal espiritualista até canal totalmente cientificista, né? Perfeito. E, por exemplo, eu vejo a pessoa fazendo um conteúdo falando exatamente o que você tá me falando sobre acupuntura. A mesma Tá. coisa. Acupuntura não funciona porque pesquisa científica. Cara, a minha cachorra com o tumor era acupuntura e ela saía andando. O meu pai tomou o talalá e está vivo mesmo. Então, É isso, Mas aí cara. são casos, né? Mas são mas casos. mas Um caso, estatisticamente. Então, mas aí não sei se. Acho que se apegar os números é legal. Mas a gente também não tem, por exemplo, todas as cachorras que tiveram tumor fazendo acupuntura. Pra fazer o. Pra fazer. Deve ter de algum jeito, ou Mas eu acho que com certeza funcionou. Se pra ela funcionou,
Beleza. Então, não, funcionou muito assim. Então, mas a gente É poderia usar esse impressionante argumento como pra falar funciona. que alguém que tomou um remédio, por exemplo, que É o não mesmo tem da, nenhum é o mesmo da mas é- cloroquina, né? O cara isso que eu- tomou e é funcionou. isso que eu tô falando Não, pra você, não, gente. é super difícil ver isso. Eu acho que as coisas Eu têm tô que... pirando? Eu não tô pirando, eu acho. que as coisas Mais têm ou que- menos, as coisas talvez. têm que- Pouco, talvez. Não, as coisas têm que passar pelo crivo da ciência, por isso que elas chamam terapias alternativas. É. A partir do momento que você sabe que você tem a ciência Isso. alternativa, tudo é mó legal. O problema é a confusão das coisas. Ó, Exato, essa aqui e eu- foi testada cientificamente, pelas rigor científico não funciona, mas muita gente testa e Mas funciona. aí vem Beleza. uma pandemia e as pessoas usam o método alternativo ao invés de usar o método certo dá e errado. pessoas morrem. Os assuntos são muito Pô, complexos, mas aí você usar né? o método... Os assuntos são muito... Mas aí... Pera aí, né? Você usar, por exemplo, métodos alternativos sem nenhum estudo, sem nenhum teste, sem nada. Mas pra quando eles são poder alternativos, tratar um normalmente eles negócio. são assim, né? É, Eles são 100 mil sem Exato, mas, por estudos. exemplo, a cloroquina foi um negócio que falaram que dá certo. Sim. Entendeu? Falaram, Perfeito. Pra eles, entendeu? o método alternativo é a Mas eu já vacina. vi, mas eu Sacou? já, Então, mas, assim. mas tem gente que pega essas coisas alternativas e, por exemplo, a pessoa tem uma doença real e ela prefere ir pelo caminho, digamos assim, não quero fazer o tratamento convencional, eu vou por um... Uhum. Entenda, a minha única questão aqui é que eu acho que a gente ainda não resolveu essa matemática. sim. Digo, enquanto sociedade, é muito difícil. Isso porque a gente pensa sobre essas coisas, a gente gosta, é um assunto que eu gosto, você gosta, o Bruno gosta, a gente pensa sobre isso, né? Tal. Tem gente que isso não é o palco da vida dela, ela pensa em outras coisas, ela não tá lá, ai, será que é ciência e tal? Não. E aí na hora que chega no momento dela tomar uma decisão pra vida dela, o ambiente não é muito tipo, não, ó, meu amigo, ok, as pesquisas estão falando que não funciona, eu não uso, não é muito assim, Aham. no resto do tempo. Então na hora que chega Não, no não momento é, de, não é. de tomar a vacina, por exemplo, eu acho que é isso. Quando a gente sair da pandemia, que fique um resquício de tipo assim, pô, a ciência é mó legal, leia o livro do João, sabe? Tipo, Sim. se interem, acho que E quanto aí, mais a gente tiver mas próximo... eu acho que é do interesse da gente pesquisar também. Da gente Perfeito. buscar a referência das coisas, assim. Porque na maioria das vezes a gente acaba falando, e isso é uma coisa que eu percebo muito, assim. Muita gente acaba falando com base em nada. Perfeito. Com base em nada. Tipo, você me fala, por que não funciona? A pessoa não sabe te dizer o porquê ela não funciona. Ela só fala que não funciona porque ela acreditou que alguém falou, ou então em algum grande veículo midiático que acabou falando aquilo. E aí tem uma coisa que eu acho que é importante. A mídia tem um papel muito forte, e muito sério no meio disso tudo. Porque ela é o principal canal de informação da maioria da população. As pessoas se informam pelo grupo do WhatsApp, gente. Claro. Isso, claro. isso é um pouco problemático. E a gente, isso é muito e a gente é problemático. manipulado pelas famílias donas dos, Exato. dos Então, veículos. tipo Não é assim, brincadeira, não. A gente é muito então, tipo assim, manipulado. eu tenho parentes na minha família que olha, recebe corrente no WhatsApp e acha que aquilo é verdade. Uhum. E acha que aquilo é Claro. verdade. E veio até de uma outra E é época por que isso- não tá acostumado a ter o filtro, porque Que tudo não que sabe. chegava Pô, tinha chega- crivo. Então agora o WhatsApp Entendeu? a pessoa considera Então como se fosse um jornal. chega uma foto acompanhada de um texto, você fala, pô, é verdade. Ah, mas aonde você viu isso? Eu vi no WhatsApp, me mandaram no WhatsApp. A gente não sabe a fonte da informação. É. Então isso que é uma coisa que eu falo muito nesse livro e nesse capítulo, inclusive. Busca de onde é a informação do que você está falando. Qual fonte? Quem falou? Aonde falou? Quando foi? Porque a gente acaba reproduzindo coisas de tipo assim, isso aí é assim. Tem lá o Farsas, que é muito legal, que você Sabe? digita mais ou menos em linhas gerais a fake news. Tipo assim, Isso, Tem Tem o Aos Fatos também, que tipo fala assim, o que que é. Lula estava batendo com um taco de beisebol em crianças na praia. Aí você digita lá, Lula, taco de beisebol, praia, fake news. Aí vai aparecer lá, é verdade que... Isso, fato E ou aí, fake. Aí você clica lá, já tem lá tudo. Não, isso aí Isso. surgiu em tal dia, isso aí na verdade ele nem tava lá, Gente, tá? Ótimo. a mamadeira lá. A mamadeira A de... famosa mamadeira. A mamadeira. As pessoas acreditaram naquilo. Sim. E aquilo é um brinquedo de carnaval. Monta-se entendendo? uma imagem e vai. Monta-se uma imagem. Financia pra disparo. Financia pra disparar e acredita-se que aquilo é realmente uma verdade. Mas eu acho que isso também tem a ver... Isso é muito louco. o jeito que a gente consome essas mídias e quanto isso realmente mexe com a nossa cabeça. Eu acho que a gente não sabe se informar. Essa que é real. Mas não queria dizer a isso. informação misturada com entretenimento, com algoritmo. Que Entendeu? loucura E essa é a minha né? opinião de que eu acho que tudo isso vem de um motor que é similar. Você tá entendendo? Tipo assim, instigar a pessoa a ser cética, a ser tipo, eu não vou acreditar na primeira coisa. Sabe, não é só porque é interessante, não é só porque Mas é legal, Eu não é só sempre porque... desconfio. Eu sou uma pessoa que desconfia. Então, Eu olho também aquilo ali e tenho. eu falo, tá. Se Se eu for falar alguma coisa, eu pesquiso pelo menos 3 fontes diferentes. É isso mesmo. E você tem uma religião, alguma crença? Amigo, não. Não? Não. Eu... Sabe quando você não sabe? Tipo assim... Eu realmente não Você é é meio algo... agnóstico, assim. Não é nada que... Não é nada que entrou em conflito na minha vida em algum momento. Mas no perrengue você reza. Não tenho esse costume. Eu tenho o costume de mentalizar coisas boas. Então eu faço... antes de dormir eu tento pensar no que eu quero.
sabe? Jogo pro mundo. Mas nada numa religião específica e tal. Já tentei, já frequentei centros espíritas, religião católica, já fui em cultos evangélicos e nunca me identifiquei, assim. Nunca vi qual que era o lugar onde eu gostaria de estar. E eu entendo isso que você falou antes de você ter falado, tipo, eu achava que religião era uma merda e tal. Eu melhorei muito. E aí eu vou por esse caminho, assim, de acreditar de que, ok, se você quer acreditar na sua crença, você na sua, fulano na dele, mas vamos pensar que a gente tem que se respeitar. E estamos numa mesma E sociedade, que a gente tá vivendo em conjunto. Você não pode usar isso pra legislar. Mas não é nada que eu nunca eu nunca entrei em conflito com religião, assim. Nunca foi uma coisa que... E é uma coisa que acontece muito, né? Minha família é de tal religião, minha família é muito católica, minha família é disso. E na minha casa isso nunca aconteceu, assim. Sempre Então, foi uma grande salada é mista. interessante porque deve ter sido fácil pra você escrever sobre terra plana, Foi. terra louca. É. Porque eu acho que o que aconteceu com a Terra plana foi que as pessoas ultra-religiosas extremistas se aproveitaram desse tema, porque ele é muito conveniente para as religiões, né? A gente voltar, então, a ser o centro do nosso umbigo, né? Então eu vi isso, assim, eu sou bem conspiracionista, eu adoro uma conspiração. Eu né? adoro também. Eu sempre fui aquele cara que gostei de dar uma xeretada. E aí eu criei uma teoria de que a Terra plana, né, que essa teoria da Terra plana foi criado para desmoralizar todas as outras teorias da conspiração. Porque assim, começou com o jogador... Isso é uma boa teoria da conspiração. Sabe por quê? Porque começou com o jogador de basquete da NBA, depois assim, foi pessoas, foram Figuras que trazem o quê? Credibilidade. então, mas foram publis pago da NASA, olha a minha viagem, pra descredibilizar qualquer teoria. Porque antes você É um public post da NASA, Terra Porra, plana. mas que public post deu errado, hein? Não, deu certíssimo. Não, deu muito errado. Não, Porque assim, tem gente acreditando que a Terra é plana. É isso que eles queriam. Não, você não entendeu, é isso que eles queriam. Eles pegaram alguns artistas bem foda, criaram essa coisa absurda, e aí ela foi embora sozinha, né? As religiões pegaram tudo. E aí eu que gosto de conspiração, se eu for falar, por exemplo, assim, numa rodinha, tá? Pô, gente, vocês acreditam que o 11 de setembro foi um inside job, por exemplo? Todo mundo diz, ó, terraplanista. É. Acabou, cara. Acabou o papo de Mas conspiração. isso acontece muito com o fato dos seres humanos terem pisado na Lua. Sim, Por pra muito caramba. tempo, as pessoas ficavam nessa conspiração de, não foi, são imagens que foram imagens Por manipuladas. muito tempo você quer dizer hoje, Eu né? tenho uma opinião sobre isso que... Eu também, mas assim... Não, minha opinião é que alguma coisa aconteceu, foi encoberta. Pode ser qualquer coisa, um problema técnico, Sim. alguma coisa que deu margem pra todo mundo criar a teoria. Porque a NASA Exato. perdeu as fitas originais. Então, entendeu? E aí tem... Entendeu? Qual que é a sua tem- opinião, João? Me conta. Tem algo aí nessa ideia de, tipo, será que foi realmente a Lua? Será que... E a gente tem que pensar que a gente tava vivendo num período que era um período de Guerra Fria. O que foi o período de Guerra Fria? A gente tinha duas grandes potências, Estados Unidos e União Soviética, onde eles faziam uma corrida armamentista, uma corrida espacial, e a gente tinha que mostrar quem era mais avançado. Isso fica muito evidente nos filmes do Capitão América, por exemplo. Perfeito. Né? Então a gente sempre mostrava no Stranger Things, onde o vilão do Stranger Things é quem? É um russo. É um russo, lógico. né? Então isso tá no cinema também, de certa forma. Então a gente tem essa corrida espacial. Então a gente manda a cachorrinha Laika lá. Aí a cachorrinha Laika Morre, nunca né? volta. Torra. Beleza. Sabe? Então Torra. tem esses... É verdade. eu Já acho sabiam que eu ela ia realmente... eu também acho. Não, eles era impossível. O retorno, O né? sistema o retorno. não dava Eu também pra- acredito nisso. Só que tem uma coisa que é o seguinte, a gente tava no meio desse conflito espacial, mas ao mesmo tempo a gente tava num conflito geopolítico. Claro. E dentro de um conflito geopolítico, muitas coisas podem acontecer. Vale tudo, né? Meio que vale tudo. Eu quero ser a superpotência. Então eu vou te mostrar que eu sou a superpotência. Claro. Mas não dá veja pra gente bem. desacreditar que eles foram, eu acho, que chegaram. Mas... Porque até aquele filme que mostra 3 mulheres, o quanto elas se esforçaram As para matemáticas. as matemáticas. Né? Eu acho que esse assim... filme é bom demais, hein? Bom demais. Mas de alguma coisa aconteceu que dá margem pra todo É. tipo de história. Assim. Veja bem, Exato, exato. sobre ter ido pra Lua, pra mim o argumento mais contundente é o seguinte. Tava tendo uma disputa. Qual é o maior interessado em desbancar a ida do homem à Lua O Rússia, pelos o Estados Unidos? adversário. A Na Rússia. União Soviética. E a União Soviética, naquela época, ela tinha inteligência, ela estava infiltrada nos Estados Unidos, os Estados Unidos também estavam infiltrados, né? Tipo, tinha Sim. todo um organismo ali. Se eles achassem que a ida à Lua era fake, Eles iam expor. eles Eu iam, também eles acho, iam eu expor, também acho. eles É, iam eles foram. continuar, Com porque certeza. eles poderiam ir, então, porque... Né, eles achavam que era possível, estavam tentando. Se eles fossem, eles poderiam ir lá e falar, gente, ó, também acho, nós somos os primeiros, não tem nada aqui, tal. Então, Exato, por isso que eu falo. É um conflito geopolítico e dentro desse conflito muita coisa acontecer. Se eles descobrem que o negócio não funciona, tava no outro dia, todo mundo eles falando. descobriram que aqueles desfiles de mísseis, que muitos eram falsos.
aqueles desfiles americanos que existiam, russos, A onde, foto onde do- todos os mísseis passavam gigantes, É. era tudo oco. A gente tem uma história muito boa sobre... Eu falo também um pouco sobre manipulação de imagem no livro. Aham. E tem uma história que é muito boa, que é... Eu não conto isso no livro, eu acho, não. Não conto. E tem um... Mas é uma história muito boa, que é o cara que tem a foto do 11 de setembro. Vocês já viram essa história? Não, que foto que ele tem? É um cara que ele tá na frente de um prédio. E atrás tem as torres gêmeas e um avião. Aham. Então, a foto viralizou, saiu em vários, na época do 11 de setembro, né? Vários sites, tipo, olha, confira a imagem exclusiva do avião segundos antes de chocar o negócio. Aí foram descobrir que a imagem é de 5 anos antes, totalmente manipulada, e esse é um dos primeiros casos de fake news, de manipulação de De imagem, imagem, que dá aham. certo. Então, assim, isso é muito doido, né? Da gente perceber que hoje a gente faz isso. Corta isso pro Você abre, deepfake de hoje hoje em você dia. abre um computador, você me coloca em Paris em 5 minutos, Sim. sabe? Você me coloca lá no lugar do cara das Torres Gêmeas também. Não, hoje em então... dia tem o deepfake e o deep voice, que você vai Exato, conseguir criar você o consegue- discurso com a voz da pessoa. Gente, vocês viram isso? O E Deep- eu o acho Deep que isso vai Voice tá impressionante. E eu acho que isso vai ser um mecanismo utilizado nos grupão do Zap. Muito! Como assim? Agora, Lógico. nesse ano eleitoral, demais. Sim. Demais. Eu acho que vai ser algo assim. Porque o que fica de resíduo, por exemplo, tive contato com muita gente que, né, pessoas da minha família de eleição que mudaram de opinião, tal, e você vai vendo, é uma coisa residual. Não é uma fake news. Tipo assim, não é o poder de uma informação que daí é provada errada. É assim, ó, todo dia você recebe um monte de groselha. É E Kotler. essas groselhas apontam pra uma direção. E aí eu falo assim, ó, essa é falsa, olha aqui a prova. Ah, então tá bom, então essa era falsa. Você já caiu em fake news? Hã? Se eu já caí em fake news? Ah, com certeza eu devo ter caído em fake news, assim, por algum já caiu em momento. fake Já, todo dia. mundo já caiu em fake Todos news. os dias. Todos os dias a Eu gente tenho que cai numa conferir as fake informações, porque é... Mas eu acho que é isso, a exposição a fake news numa certa direção depois de um ano, mesmo que você tenha desbancado cada uma delas, o Ela que volta, o fica resquício. Aham. é tipo, não, mas a pessoa é bandida, não, mas teve, entendeu? O estrago tá feito, mesmo que você Aham. desminta a fake news, não adianta. Não Total, adianta. Porque total. você fica com aquela ideia, Com aquela né? sensação, A ideia, porra, é né? tanta coisa que você viu Aham. apontando pra lá que... Cara, isso é um pouco da teoria da comunicação, né? De como funciona isso. De você chegar pra uma pessoa e falar, por exemplo, você não pode comer banana. Cara, vai ficar na cabeça comer banana. Vai dar Manga vontade com de leite. comer banana, sabe assim? A famosa história do manga com leite. Tem isso? Não sei. É que Manga- ninguém come, porque acho que Ah, explode. não pode comer manga com leite. Não, sim, mas calma, o que eu quero dizer assim, isso, quando é. você fala não pode comer banana, Você tá a gerando efeito de frase, querer comer você banana, tá gerando é o isso? efeito de querer Querer comer banana só comer- por falar e a pessoa mentalizar Aham. uma banana. Então, tipo, é isso, né? Você tá fazendo uma fake news, a pessoa percebe que é fake news, e no fim, já aconteceu de um amigo te contar uma coisa que é mentira, ou uma coisa que não é, se descobrir, e depois você se vê contando isso pra outra pessoa e você fala, não, Isso é mentira. era mentira. Aham. Porque não é verdade. Ou você não sabe mais, você fala, calma aí, essa história era verdade? Era É igual a história do criado mudo, vocês sabem disso. Aham. Todo mundo fala, o criado mudo, não pode falar criado mudo. E pode, né? Não tem nada a ver. Não pode falar criado mudo. Eu tava vendo isso esses dias, inclusive. Pode ou não pode falar que Não é pode pode. falar criado mudo. Não tem nada a ver com Nada a o ver. fato de ser um processo histórico da escravidão. De alguém que Foi ficava uma, lá. foi uma empresa que criou uma ação onde falar que criado mudo é errado, queria começar a vender como mesa de cabeceira, Você tá brincando. e todo mundo fala. E sai em vários lugares. Falar criado mudo é uma expressão errada. Você viu aquele TikToker maravilhoso que Mas não fez o tinha um debunk coitado disso, ou do não foi aí que você viu? Não, eu não vi. Quem me contou foi a minha amiga. Tem um rapaz, eu não vou lembrar o nome dele, mas ele é maravilhoso, ele é historiador também, ele tá no TikTok, e aí ele fez um conteúdo mega respeitoso, tal, levantando tudo, ele pegou todos os dicionários da época, fez todo um levantamento e falou que todo o conteúdo produzido antes do primeiro anúncio dessa empresa, tipo assim, ninguém nunca falou disso, aí teve o anúncio da empresa, aí a partir daí, Todo mundo começou a teve falar. artigo de Exato. faculdade, de Cê- universidade, peraí, tal, tal. Você tem certeza que não tinha um escravo que era mudo, que ficava segurando o iPhone do lado da cama? Então, não. Eu porque- acho O rádio que- relógio? Eu acho que existia essa função. Porque as pessoas pensam isso, não pensam? É. Que é uma função do escravo, Exato. um mudo. Eu Fala, acho eu não que vou chamar isso só chamezinha de... existia essa função. Mas a origem da palavra não vem Mas daí. a origem da palavra não vem daí. Vem de Eu acho que dumb waiter, um negócio. Mas Entendeu? só Que de- é tipo mesa, Sim. mesa do canto, mesa que do tinha, lado. que vem uma tradução direto de um E que lance tem um do... negócio do garçom também. Isso, Eu não que lembro na agora. Europa tinham aqueles elevadores que levavam a comida de um andar pro outro, e era um negócio que só ficava ali parado esperando, então era dumb waiter. Eu não lembro direito, mas tem um lance também da palavra servo, que daí você resgata os dicionários Mas do não Brasil pega da mal no época. nosso país?
falar criado mudo? Independente exato. pega mal. É aí que eu fico pensando. Porque pela nossa história toda, tipo, Não, mas porque é um parece que é um criado mudo, só por parecer É. que a gente tá falando de um Mas, criado mudo. mas eu acho que nesse de caso, criada, a palavra criadagem. nessa expressão, acho que o problema tá na palavra É. criadagem, de criado, dessas relações de empregatícias que vieram disso, mas a discussão ela se motiva por conta de uma empresa. A gente tem sim hoje no nosso país expressões que são racistas, tipo mulata, sim, claro. sim. sabe? Uhum. Isso são expressões racistas, isso é um fato, entendeu? Mas E a questão... E, por exemplo, no caso da mulata, a gente sabe que é uma expressão errada. É uma expressão que fetichiza, que faz que levanta várias questões. Uhum. E aí a gente não precisa, por exemplo, de nenhuma empresa tá interessada em falar que o mulata é errado. Por quê? Porque a empresa não vende isso, a empresa vende mesa de cabeceira. Entendeu? Sim, Eu queria sim. Não, recomendar... Ela vende criado E ela tem muito dinheiro pra publicidade, pra Exato, fazer a gente exatamente. mudar o Mas nosso eu só queria incentivar hábito. a galera aí a dar uma olhada, porque isso é uma discussão bem nova, esse negócio do Isso, criado isso. mudo. Então, Porque pode ser que a gente eu vou até esteja tent- falando besteira. eu vou até tentar deixar o link Na do dúvida, perfil cara. dele aqui na Nem descrição, fala que eu achei criado da mudo, hora. que alguém pode se sentir magoado. Eu acho isso, né? Do jeito que todo É, mundo faz sim. associação na dúvida. Não fala. Mas é criado só mudo, querer dizer cara. que esse termo, ele faz um levantamento muito legal também do termo criado, e aí ele pega na época e levanta todas as aplicações e ele mostra que a palavra criado, ela não tinha esse peso, ele fala, tá? Pela pesquisa dele, e você vem me detalhar. Ela não tinha esse peso de ser simplesmente uma pessoa que era escrava. Não. A criadagem era desde de servos livres, pessoas que eram empregadas, tal. Esse termo ele era muito amplo. Então, ele não Mas vem quem desse ganha lugar. essa carga, né? Claro, principalmente quando a gente começa Exato. a falar que não pode falar. Aí as pessoas Começa falam, a ganhar essa caramba, carga. E aí, então, nesse isso momento, eu fico pensando, será que se a gente voltar a falar, é algo legal? É de bom tom? Sabe? Talvez criado mudo É. não. Entendeu? Não sei, é. Será que é de bom tom a gente começar a falar isso agora? Mas é Não legal a sei. gente ter essa... Realmente não sei. Mas é a gente ter essa visão de ser Exato. crítico até na hora de... simplesmente... nossa, a palavra não pode. Não, vai lá, vai dar uma Vai lida. lá não. ver, é. É. E na dúvida não fala. Enquanto Na você não dúvida sabe, fala, né? é melhor, Enquanto né? você não Vai sabe... Na ofender dúvida não alguém, fala, né, não fica velho? perguntando, não. Vai estudar. Enquanto você não sabe, é melhor não falar, com certeza, com certeza. Sabe o que eu ia te perguntar? A gente falou de cinema aqui no começo e falou de cinema nacional. E você escreveu esse livro super legal e vejo que é do seu interesse levar, por exemplo, a questão da geografia e das suas facetas, né, para as pessoas. Qual que você acha que é o papel da arte nacional, por exemplo? Se tem um papel, se dá pra ter uma junção aí pra levar esses assuntos que são caros para as pessoas, tendo em vista tanto negacionismo. Eu acho que a arte tem um papel e um ponto que é muito importante que a arte consegue fazer, que ela comunica. A maioria das áreas do conhecimento, nem sempre elas conseguem comunicar. Então, por exemplo, a matemática tem essa dificuldade. As linguagens nem tanto, porque você consegue, né, trabalhar com leitura, com várias questões, assim. A geografia também mostra no campo de visão. É mais palpável, né? Mas a arte, ela tem esse papel, ela consegue comunicar, ela fala com o público, ela fala diretamente com o público. Às vezes de guarda baixa, né? Sabe? É por isso que, por exemplo, nas minhas aulas, uma coisa que eu fazia muito era trazer música. Eu era, assim, aquele professor que levava a música pra Eu adoro aula, esse professor. sabe? Mas eu não levava, por exemplo, hoje a gente vai ouvir essa música aqui. Levava uma coisa que os moleques não sabiam. Eu dei aula de Geografia da África com uma música da MC Carol. Ai, que da hora. Então, tipo assim, Que demais. isso é muito legal. Muito. Então, né? Então, Você traz uma coisa do universo você traz uma dos coisa do alunos, né? universo. Você aprende com funk, você aprende com diversas outras coisas. Então eu acho que esse que é o papel. A arte, ela consegue fazer isso, ela consegue comunicar. O cinema comunica, os filmes comunicam, a música, as séries, tudo o público gosta. E aí acho que é um pouco do que o Bruno tava falando, dessa mistura um pouco do entretenimento com conhecimento. Eu acho que é possível. O entretenimento com conhecimento é o que vocês fazem. A gente fala de, né, lógico, a gente Vocês fala falam de arte, tá, muito. mas Eu já vi vários vídeos de vocês, por exemplo, onde super dá pra usar numa aula de história. Uhum. E é possível, porque vocês contam isso um processo histórico do que aconteceu de criação da história. Ó, tal filme foi gravado em tal período histórico. Tal filme foi feito em Guerra Fria, que período Ou foi queria Guerra- replicar Ou uma queriam época e deu replicar- errado, porque falhou aqui replicar uma aqui. ideia. Olha, elementos dos anos 70, elementos dos anos 80. Isso é tudo história. Isso é história, isso é geografia, isso é ciência. Isso é de alguma forma até o futuro da própria educação, né? Exato. Então eu acho que a arte tem esse papel. A arte consegue dialogar com o público de uma forma muito boa, porque a gente consome aquilo, a gente gosta daquilo. E até falando disso, e o professor, assim, tipo, o Bruno gosta muito Vai desse assunto e voltar vive da falando. aula. Não, mas você tá Online, dando aula. É isso que online. eu quero falar. De outra forma, né? Assim, como é que vai ficar? Como é que você vê, assim, os próximos, não sei muito longe, não, 10 anos,
Como é que é essa dinâmica agora das pessoas, sabe, estudando por conta, Tá. estudando em casa, o ambiente da escola? Quero saber isso de você. Evasão escolar absurda, né, da pandemia. As Absurda. pessoas saíram da escola. Eu tenho uma ideia, e eu acho que nem sei se todo mundo concorda comigo, mas é o seguinte, a gente tem serviços básicos na sociedade hoje para você ter um bem-estar de vida. Esses serviços é alimentação, energia, Saneamento água, básico. saneamento básico e internet. Eu E particularmente... Wi-Fi. E Wi-Fi, né? E Concordo. Wi-Fi. Eu concordo com isso. É básico. E isso ficou muito evidente dentro desses últimos anos onde a gente viveu o período de pandemia. O que aconteceu com a escola? A escola saiu do seu espaço físico e foi para nossa casa. E aí, que casa é essa? Primeiro, é uma casa que nem sempre tem um espaço para o aluno estudar, que nem sempre tem uma mesa, nem sempre tem internet. Eu tinha alunos, por exemplo, que era a mesma família. A mãe era uma mãe que ela cuidava dos 3 filhos, uma mãe solo, que ela tinha 3 filhos, cada filho numa aula idade diferente. escolar, Então era no 6º, no 7º, no 8º. Cada filho tinha 5 grupos das disciplinas que estavam dando no WhatsApp e ela tinha um celular. Caramba, imagina pra organizar isso. Então, assim, É inviável. tecnologia é um serviço básico. Porque, A gente- porque e a você gente marginaliza a preci- pessoa E a sem gente, Wi-Fi. precisa, Ela é e a excluída, gente exatamente. precisa entender que a tecnologia é um serviço básico. Essa mesma família que eu tô te dando um exemplo, ela conseguiu acompanhar 2 meses de aula. Eu dei aula pra eles em março, que é onde a gente parou, abril, e em junho eu já não vi mais. E até hoje eu não tenho notícia. Porque tudo aconteceu na minha vida também. Mas isso é um problema, entendeu? E eu queria muito, mas muito, 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 muito ser mais otimista. De dizer, olha, a gente vai voltar, vai dar tudo certo. Porque a gente tem uma lacuna muito grande para ser preenchida nesses 2 últimos anos. Porque não, A gente regrediu, né? porque não adianta a gente falar que deu certo. Porque o ensino remoto não deu certo. Ele não deu certo. Ele poderia ter dado. Ele deu certo pra quem? Pra quem tem espaço em casa pra estudar. Exatamente. Pra quem tem internet. Pra mim pareceu pra tão quem- democrático. Exato. É. Nas escolas particulares, o ensino remoto funcionou. Os alunos realmente aprenderam alguma coisa ali, na maioria das vezes. Nem sempre, porque tem suas especificidades. Mas dentro das escolas públicas, que é a massa, que é a população, muita gente Criou não um aprendeu. abismo ainda maior, então, dessa geração, né? Cara, e pro De gerações de professor... classe. Não, e pro professor a dificuldade. E de classe não, também. eu digo, dessa geração, o abismo de classe ficou maior, porque Sim, as pessoas sim, que sim. estão na escola pública foram muito afetadas. Muito prejudicadas, exceto aquelas famílias que tinham um suporte familiar que ia ajudar os alunos. Eu tenho alunos da escola pública, por exemplo, que assim, decolaram, estudaram pra caramba, foram muito bem, deu super certo. Mas eu tenho muitos alunos que começaram a assumir responsabilidades que antes não tinha. Porque antes você ia pra escola, você tinha o tempo de ir pra escola. Você ia pra escola de manhã ou de tarde, lá. Agora de manhã você tá em casa? Ah, você tá em casa? Me ajuda aqui, faz isso aqui, faz aquilo ali. Então o tempo da... Que hora você vai prioridade Você estudar? da protegia escola a é- criança, Que hora né? você vai estudar? Que hora você vai estudar? Tem muita mãe que não anda trabalhar. Entendeu? Então, assim, eu acho que eu queria muito ser mais otimista, de falar, olha, meninos, vai dar certo. Mas eu, infelizmente, acho que a gente tem uma lacuna muito grande e eu acho que é um desafio para mais de ano. E não tô falando de 5, não tô falando de 10, tô falando de muitos anos. Caramba. Infelizmente. E especificamente o impacto que teve agora nessa época, né? Nesses 2 últimos anos, de 2020 para cá. E agora 2022 também. Porque eu Você imagina que acredito- a gente vai ter uma geração com uma defasagem escolar, né? Uma geração mesmo. 2 anos a gente pega quem tem 15, 16, 17. É onde você aprende muita coisa na muita escola. coisa na escola. E que aí essas crianças vão ter que Alunos que correr entraram atrás, na né? pandemia no primeiro ano do ensino médio hoje estão tirando no 3º ano. E a gente não tá nem falando do Entendeu? convívio do ambiente escolar, que essas pessoas Não. foram Não, também do privadas. currículo mesmo, né? Nesse caso, tô falando da aprendizagem. Isso, a gente nem tá ainda Isso, vislumbrando o porque se a gente for impacto pensar, de... porque se a gente for pensar nesses impactos futuros, Já é difícil entrar na eu fiquei universidade. super imagina 2 emocionado anos. esses dias. Eu não sei se vocês viram um vídeo de uma menininha que deu uma entrevista. Ela foi tomar a vacina, 2ª dose, inclusive. E ela falou, gente, eu preciso voltar pra escola. Eu me sinto sozinha, eu não tenho meus amigos. É de cortar o coração. Que legal. É de cortar o coração. Porque, assim, é exatamente isso. A gente tem adolescentes num quadro de 0 convívio, assim. E isso é muito sério. Porque você- a adolescência é um momento onde a gente... Você rouba 2 descobre, A anos, gente né? se ferra muito também, É, que a gente acha que sabe tudo. Acho que é o momento mais sofrido da Uma- vida, talvez, sabe? né? Assim, muito muito intenso. É tudo muito intenso, mas também é um momento onde a gente cria muitos laços, que são laços pra vida inteira. Então, assim, Nossa, real.
É real, isso é real. A gente tem, nem que seja um amigo. Sim, você ficar sem o tem colegial, um né? Na negócio minha ali. época era o colegial, né? Sabe, Sem o ensino você- médio, né? São pessoas que não viveram essa sensação de você ir pra escola no ensino médio. É. De você estar no terceiro ano, você ser a turma, o último ano da turma da escola. Nossa, é revoltante pensando assim, né? Essa galera vai Porque- ficar E revoltada. pensa, esse momento foi um momento muito legal pra gente. Foi. Tipo, mesmo. pô, é meu último ano da escola, essa galera aqui que tá comigo, vamos fazer um Uma churrasco ligação da que eu tinha com os turma. professores que eu tive no Sabe? ensino Homenagem médio, de sabe? formatura, vamos escolher quem vai ser o nosso paraninfo. Essas pessoas não viveram isso. Não Namorar, viveram. né? Não Porque viveram. é bem a época que você começa a namorar, né? Então, Você imagina que situação, eu né? vejo adolescentes muito Você sai solitários. da escola com 14, 15 e não Exato. volta. Eu vejo uma juventude muito solitária. Essa juventude que era pra estar na escola. Porque a escola é um espaço de convívio. É de aprendizagem, mas ela é muito de convívio, de briga, de choro, É aprendizado de nesse alegria. sentido também, né? Porque isso é aprendizado também. De né? você aprender a aprender debater, a fazer um de grupo. se É, posicionar, de, poxa, é muito importante, cara. Eu acho realmente. E isso que você tá falando até me faz acreditar que quando a gente fala desse assunto de modernizar a educação pro futuro, de que no futuro o professor vai ser digital, tal, eu gosto dessa ideia, mas eu também sou cético a ela, sabe? Porque eu acho que essa parte ela é meio insubstituível. Parece que ela é utópica também, né? E acho que foi uma experiência, obviamente, totalmente caótica, né? Mas que já demonstra que, pera lá, não é tão simples assim imaginar que vai ter um conteúdo maravilhoso, super bem explicado, digital, e alguém da casa dela vai simplesmente consumir esse conteúdo e pronto, substituímos Porque a a escola. escola não é só o conteúdo. É esse que é o ponto. Eu acho sim que a gente tem que informatizar e botar tecnologia na educação. Eu acho que isso ficou mais evidente agora, nesses últimos tempos. Mas pra gente fazer isso, primeiro a gente tem que democratizar o acesso à internet. Com certeza. E assim, e aí é uma bola de neve. Porque pra democratizar... Tem os professores, que são também pessoas meio offline, né? Exatamente. Que ganham pouco e precisam então Eu me também fazer adaptei uma super live. bem. Eu me adaptei super bem. Aham. Eu pegar meu computador, abrir o Google Meet, mandar as coisas pros meus alunos, eles entrarem lá, uns dois, gato pingado. Eu me adaptei super bem nisso. Mas eu fazia chamada de vídeo com professores da minha escola pra ensiná-las a salvarem em planilha do Excel. Eu imagino. Teve muito problema em faculdade também, em Entendeu? universidades públicas, que os professores mais velhos, por exemplo, não tinham nenhum contato com a tecnologia, Nenhum contato. de um dia pro outro. Vira o youtuber. Você vai streamer. ter que agora gravar suas aulas. Não, é Vira sério. streamer. Essas Vira pessoas ficaram super... Tem universidade pública que não teve estrutura pra ir lá e ensinar, porque seria o correto, né? Por exemplo, a professora agora vai ter que dar aula digital. Pô, que vá alguém então, que Sim. ensine, que tem um equipamento, que tem uma aula. Não, você tem que fazer Vai. e pronto, tem que cumprir as horas. E isso Muito aconteceu. complicado. Porque essas professoras que eu trabalhava, por exemplo, o que elas sabiam fazer no computador? Elas faziam muito bem o que elas sabiam, mas era ligar, Mandar usar a e-mail. internet, mandar um e-mail, usar o negócio do Word pra fazer a prova, blá blá blá. Aí minha mãe fazer uma live. Que sabe, Travou, ferrou. beleza. Só que, por exemplo, eu precisava fazer tinha uma planilha que você tinha que fazer, que era uma planilha de notas. E sabe que ela ficava, por exemplo, digitando notinha por notinha na calculadora e colocando a nota no final do Excel. Eu falei, minha filha, faz isso aqui, ó. Maravilhoso. Seleciona, bota o negócio de som. E eu fazia videochamadas o dia inteiro, explicando como fazer Aí isso. você vai pedir pra pessoa gravar Fazia a tela. tutorial, gravar a tela pra poder fazer. Aí lota o armazenamento. Sabe? É difícil. E é isso, eu tinha, difícil. mas eu tive essa facilidade. A maioria dos meus colegas de profissão não tiveram. Os microfones não funcionam, dá pau, não dá pra ouvir. Não tiveram. E é É. bem difícil, bem difícil. Nossa, pensar o Brasil dessa forma é muito complicado, porque a gente tá defasado demais em muita coisa, né? Então, quando a gente toma uma rasteira numa área assim, você pensar como recuperar, nossa, sim, teria que ter um plano, então, pra que essas crianças tiverem... Se a educação vai ter que ser remota, então que essas crianças, pelo menos todo mundo tenha um celular. Tem internet, Qual que é, né? é. Ou que tenha um plano, um chip do governo, alguma Cara, coisa eu queria que na retomada agora, que tivesse um plano de botar a criançada na escola período inteiro, porque isso faz diferença. Faz. Eu trabalhei em ONG já, né, até com aula de vídeo, É bem bom. onde a criança sai da escola e já entra em curso semi-profissionalizante. Assim, a criança não sai do ambiente de né? aprendizado das 7 da manhã às 7 da noite, cara. E a mãe pode trabalhar tranquila, porque Isso a é criança tá lá. possível. Isso muda a vida mesmo, cara. Isso muda a vida Mas mesmo. a gente Você tem não sai da escola e fica com os Exato. noia na rua, E porque é o que acontece. E o problema é que a gente não tem espaço físico. Físico pra isso. A gente não tem espaço físico pra Então isso. falta assim. tudo, falta infraestrutura. Entendeu? ainda, falta Então não é toda- só. É também, né, do campo das ideias, mas também é do campo prático mesmo. De espaço físico, do prédio, porque a sala de aula de manhã é de uma turma, de tarde é de outra. E de noite é de outra. Então você tem ali, né, cada espaço num lugar pra um determinado horário. E eu trabalhei em uma escola, por exemplo, que tinha período integral, e era muito legal. Era muito legal, porque a gente criava uma coisa com as crianças e adolescentes que era muito mais interessante, assim. Uhum. Então, o professor que de manhã dava aula de geografia, de tarde ele te dava aula eu dava aula de atualidades.
Ai, que demais. Então a gente falava de atualidades. E nessa aula eu conseguia pirar, né? Que legal. Virou um Porque- ambiente brilhante, né? Porque eu Porque tá todo pirava, mundo lá assim, conversando. vamos, o que você vai trazer? Vamos fazer isso, Cara, vamos fazer tal coisa. eu dei aula em uma ONG, né? Que era pra. Foi de vídeo, né? E o objetivo da líder da ONG que me trouxe, né? Era pra mostrar pra galera, abrir a visão das pessoas. Porque a pessoa não tinha visão do que ela poderia fazer estudando. Do que ela poderia ser estudando. Porque os cursos profissionalizantes profissionalizavam, mas elas não tinham noção do mundo que tá, né? O mundo de consumo, tudo que é possível a partir do momento que você se integra, que você consegue ter uma profissão, ganhar um pouco melhor do que do que um salário mínimo e consegue participar, consumir as coisas, né? Ter acesso a tudo. Sim. Então ela falava assim, putz, hoje todo mundo tem um gato e assiste então uma TV por assinatura, todo mundo tem uma moto, então as pessoas elas não percebem que elas estão excluídas. É? E aí ela falava assim, eu quero que você cutuque eles e fale, por que vocês não vão no shopping aqui no Morumbi? Aham. Por quê? Porque vai ficar um segurança do seu lado se você não tiver bem Provavelmente vestido. é isso. Então, mas são coisas que as pessoas talvez não pensem nem pra se dar Ao direito ao direito de lutar de- contra E isso, né? E de se incomodar de com se aquilo, incomodar com de isso, se incomodar. Às vezes a gente fala assim, não vou não. Mas por quê? Então, meu papel era assim, você sabe quanto ganha um editor? Sabia que dá pra ganhar tanto editando? Sabia que você aprende pra meio que abrir a cabeça, porque muitas vezes quando você tá num ambiente que é tudo propício à miséria, você não consegue nem ver, nem enxergar. Nem enxergar as oportunidades, As você não tá possibilidades. treinado pra O recortar. Whindersson fala muito disso, cara. Ele fala, eu olhava um outdoor e vi uma pessoa lá, eu nem sabia se era ator, se era de verdade. Nunca nem vi isso. Como é que eu ia pensar em algum dia trabalhar com comunicação se você nem Sim, entende o que tá acontecendo, É isso cara? mesmo. E isso é muito louco, assim, porque eu tinha a escola que eu estudava, ela recebia muitos alunos da zona rural da cidade lá. E a maioria dos meus alunos tinha alguns numa turma específica, eu não sei por que isso acontecia. Eles trabalhavam na colheita de morango, que é uma cidade que tem muitos morangueiros, que eles falam. Aham. E aí eu lembro de que às vezes eu chegava na sala às 7 horas da manhã, esse menino já tinha acordado, já tinha feito o negócio do morango, já tinha voltado pra casa, já tinha tomado banho, vindo pra escola. Então ele já tava tipo assim, ó, num outro ritmo, numa outra coisa. Eu falei, você vai chegar em casa e vai fazer o quê? Por que você não fez a tarefa de casa? Eu não fiz a tarefa de casa porque eu tinha que trabalhar. Eu vou falar o quê? Esforço sobre-humano, né? Eu vou de falar o fazer quê? os Eu vou dois, brigar né? com esse menino? É. Eu vou brigar com ele porque ele não fez a tarefa de casa porque ele teve que trabalhar? Que horas que ele ia fazer isso? O moleque acordou de manhã, foi pra escola no outro período, trabalhou a tarde inteira. Eu vou de noite ele chegar e fazer a tarefa de geografia, vai ser a última das prioridades dele, porque ele tá exausto. E eu vou brigar com esse menino? Vou falar, vamos fazer isso. Então o que eu fazia? Eu tentava te dar oportunidades de você fazer isso em outro momento. Não conseguiu fazer? Às vezes era, né? Não, óbvio, né? Sempre tem aqueles que não vai porque não vai mesmo, né? Não vai porque não vai mesmo. Mas a gente sabe os casos específicos. Eu fazia questão de saber, de perguntar, o que você fez? Onde você tava? Fazia, eu era meio enxerido mesmo nesse ponto, porque não tinha como eu cobrar do moleque que trabalhou o dia inteiro, porque ele não respondeu 2 perguntas que eu dei de tarefa de casa, sabe? Então vamos pegar essas 2 perguntas e transformar numa outra coisa, sabe? Vamos fazer na sala, vou te dar um tempinho aqui pra você fazer, faz aí, porque é aproveitar esse tempo e esse espaço que eu tenho. E de enxergar essas oportunidades também, assim, de mostrar a importância. Conversa com a galera lá na sua casa. Pede eles pra você sair um pouco mais cedo pra você conseguir fazer isso e dosar as coisas, né? Muito difícil, né, o trabalho do professor, eu imagino. Quase impossível não se relacionar pessoalmente com as famílias, com as pessoas, né? Quem tem fala, não pode ser... Igual muita gente fala, professor não pode ser amigo de aluno. Eu era muito amigo dos meus alunos. Não tem Tem que como, ser, não né? tem como. Não tem como, né? Não tem como. A gente tava falando aqui com o Fiuk agora há pouco, né? E foi a tia dele que me alfabetizou. Foi, eu tenho me contou essa história em profundo casa. carinho, cara, por a família dele, por tudo, pela tia dele, pelas pessoas que me alfabetizaram, porque elas fizeram isso com muito amor, cara. Eu olho hoje pra trás, caramba, era amor que tinha que ter pra pegar aquelas crianças. Os professores têm que ter muito amor, cara. Sim. O professor, eu vejo que talvez uma evolução pra mim, hoje que não faz sentido, eu tinha bons professores. Era esses professores ficarem repetindo a aula tantas vezes. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, o que eu ia gostar? Eu que sou bagunceiro pra caramba. Eu ia querer assistir uma aula de um professor muito legal, podia ser em vídeo, e depois um plantão de dúvida com um professor humano. Mas assim, eu poder assistir Que aquela é o tal aula a do hora que ensino eu híbrido, quiser, né? aonde que eu quiser, isso seria muito legal. Eu acho que eu conseguiria ter aprendido matemática, porque eu não me dava bem com a professora e não tinha outra opção, cara, de como aprender, né? Esse negócio de não se dar bem com o professor é uma coisa louca, porque é bem possível de acontecer. É bem possível, E às né? vezes a gente não tem saída. É? Porque é isso. São humanos, né? Eu, por exemplo, eu estudei música.
Eu fiz 7 anos de flauta doce transversal Olha, e estudei 2 anos de piano. que legal. E você toca? E eu larguei isso tudo porque eu tinha um professor de teoria, que a gente tinha a teoria, era prática e teoria, e a gente tinha que fazer aula de canto. Porque no conservatório que eu fazia, eles falavam que o canto ele ajudava você a entender o compasso do negócio, blá, blá. Então a gente tinha que ir na aula, pelo menos teórica, de canto. E eu odiava a teoria de música. Eu odiava. E o professor, ele era um pé no meu saco, assim. E aí eu fui perdendo o interesse pela música, pelo piano, e eu adorava. A flauta eu consigo porque eu fiz 7 anos. Aham. Mas o piano eu tava iniciando. Hoje, se você me der a partitura, eu consigo arranhar um negocinho ali. Mas é isso, eu não me dava bem com o professor. O professor a gente não gostava um do outro. A gente tinha um negócio que ele não gostava de mim, eu também não gostava muito dele. E aí eu larguei, falei, a minha opção foi largar. Que responsa, né, do professor que você E pensa. e que teoricamente, responsabilidade tipo que assim, tem o professor. pelo fato de eu não ter me identificado com ele, hoje eu não sou um pianista. Ai, mano, Você vê a responsabilidade, né? O professor Hoje que tá eu não ouvindo, tô. você sabe que se que eu deu não, aula pra ele, tá se ouvindo. eu não fizesse, se eu não trabalhasse com internet, eu ia querer ser professor, eu acho, assim. Lógico que você vai me falar, pô, o professor sofre pra caramba, eu sei de tudo isso. Eu acho que talvez. Não sei. Eu tô falando assim, no mundo das ideias, Professor, aonde a professor gente de pudesse... robótica em São Francisco, na Não, Vale não, do veja bem, Silício. é porque eu sou do interior de São Paulo, e lá na minha cidade, eu Em estudei Socorro? em Socorro, eu estudei em escola pública até a 4ª série, Uhum. e aí na 5ª eu passei numa prova de bolsa e fui estudar na escola Um particular. clássico, né? O clássico, exatamente. E aí, cara, assim, se eu não tivesse encontrado 2 professores em especial, eu seria uma pessoa, não é que tipo assim, foi muito... Não, eu seria uma pessoa completamente, tipo, 100% outro ser humano. Uhum. Porque eles foram uma influência tão específica na minha vida, em certas coisas, tipo, era a minha professora de literatura. E, tipo, eu li tanto na minha vida por causa dela, e aí, em consequência, isso mudou tanto a minha persona, digamos assim, Uhum. que eu acho isso, tipo, acho que o professor, ele tem uma das posições na sociedade mais poderosas no sentido literal mesmo, assim. Tem. De poder, porque, porra, você pode exercer poder em outra pessoa com dinheiro, né, com várias coisas, mas Na autoridade, né? esse de você De pegar alguém poder com... e influência, né? De poder, você pega alguém com 14 anos, 12 anos, que é altamente influenciável, e você tem esse dom, essa habilidade de encantar a pessoa e levar ela por certos caminhos, eu fico encantado com essa possibilidade. Eu sei que tem um desafio gigante. Gigantesco. Mas é uma coisa que é muito legal, assim. Eu lembro de vários relatos de alunos que falavam comigo, agora eu gosto de geografia. Nossa. Tipo assim, mas por que agora eu gosto de Maravilhoso. geografia? Porque antes a professora de geografia mandava os moleques decorar, sabe? É isso, e pronto. Não fazia nada, a professora era uma chata. Mas imagina que difícil pro professor dar 3.000 vezes a mesma aula. Eu fico vendo hoje. Nunca vai ser a mesma aula. Mas assim, o mesmo tema, pelo menos. O mesmo tema vai. Deve ser super difícil. É um saco. É, Mas assim, às vezes eu dava a mesma aula. 7 turmas diferentes, do primeiro ao 7º horário, e a mesma coisa. Porque as turmas estavam no mesmo ritmo, assim. Mas a mesma aula nunca vai ser. Uma é incrível e a outra é meio monótona. Não, eu fazia várias coisas que eu falava assim, não, hoje eu vou chegar no 7º B e vou dar essa atividade assim, vai ser um máximo. que E legal. eu chegava no 7º B e realmente era o máximo. E aí eu falei assim, não, beleza, agora eu vou pro 7º A. Eu chegava no 7º A, nunca funcionava. Não funcionava. Então, tipo assim, cada turma vai ser específico e vai ter uma coisa diferente, sabe? E aí, esse negócio de encantar é muito doido, porque eu tenho vários alunos que falavam, agora eu gosto de geografia. E, eu não gostava de geografia, mas por que você não gostava de geografia? Porque a professora chegava lá, mandava os moleques decorar, fazer um desenho, faz isso, tal coisa e pronto. Mas não é assim, né? Eu acho que no dia que eu acho que eu ganhei os meus alunos no dia que eu cheguei pra eles lá e fiz uma dinâmica de apresentação que foi um pouco diferente, assim. Porque antes é sempre aquela carteira, seu nome, sua idade, o que você quer fazer, né? E aí eu lembro que eu levei um saco de perguntas, um saco preto cheio de perguntas que eu tinha criado na minha casa. E cada um sorteava uma pergunta e respondia aquela pergunta. E depois jogava pro aluno. E não eram perguntas, tipo assim, sua cor favorita, não. Eram perguntas, tipo, muito, de certa forma, pro adolescente, era engraçado, sabe? Tipo assim, Legal. você está num date e acontece tal coisa, o que você faz? Legal. Sabe? E aí foi muito legal, porque a gente começou a criar conexões diferentes, assim, deles me verem de outra forma também, porque eu também respondi as perguntas. Então, deles verem que o professor dança, que o professor escuta a mesma música que ele, que bebe, Em que muitos transa, lugares, que o namora. professor sabe? é a maior referência que a pessoa tem Exato. de pessoa, né? O pai é desregulado, a mãe tem problema e é o professor... Matilda, sabe o filme Matilda? Total, exatamente. É isso O professor é a maior inspiração. Né? sei lá. Bom,
É muito bom receber um professor aqui. Ah, Espero que que você tenha gostado, João, de ter Eu conversado amei, com a gente. Nem viu o tempo passar. Foi muito legal. Então, Você vê, é rápido, né? É muito rápido. a gente E vocês conversou. viram que eu falo muito, eu falei. Eu tava a gente tava no camarim, eu falei com eles, eu falo muito, vocês vão ter que parar. Não, Mas a gente também, por isso você vê Eu que falo vai, muito. que vai embora. Eu tô aprendendo a fazer isso, na verdade, porque a minha tendência é ficar aqui mais 2 horas conversando com você, Ah, e eu mas sei eu que fico. o convidado às Eu vezes não fico. percebe. Já você vai ver que são 9 horas da noite. Você fala, o que foi isso? Eu O tô que no aconteceu, cativeiro. A gente combinou do nosso podcast ter no máximo 2 horas, porque quando eu vou no Flow, em outros podcasts, é 5 horas de podcast. É muito tempo. É muito É E muito passa tempo. rápido. E Se passa, você deixar, passa, vai embora. Mas o nosso, assim, a gente pretende receber as pessoas de novo. Então, cara, Eu que vou você voltar. volte aqui, porque foi um Exatamente, papo muito foi da muito hora. legal. Ah, foi ótimo, eu adorei, de verdade, muito bom. Muito Obrigado honrado de pela, estar sua, aqui com pela vocês. sua presença. Foi muito legal aí descobrir esse seu lado. Sério, eu achei que você fosse uma pessoa muito mais séria, João, Sério? pela televisão. Olha eu Que falando. isso, gente? É sério, mais sério, mas você é uma pessoa super descolada, engraçada, eu não sou muito nada legal. sério, nada Deu pra sério. perceber, eu fiquei com a impressão que os seus alunos tinham muita sorte. Que você era um cara Ah, que bom. Eles que te perderam pra gostava, né? sempre, eles devem estar te olhando e te achando o máximo que o professor. Alguns eu tenho contato, não todos, mas alguns eu tenho, assim. Eles mandam, ai, professor, que foda. Eu gosto do professor me segue. O professor me segue, nossa. Me segue aí. Às vezes eu sigo. Caramba, sensacional. Que legal, Muito que bom, muito animal. Pô, obrigado. Valeu de verdade. Pessoal, a gente tem também aqui o nosso canal de corte, então quero pedir aí pra quem não é inscrito se inscrever tanto no nosso canal de corte quanto nesse canal aqui. Exatamente, e em breve estaremos aqui com outras conversas interessantes, então siga o canal. E é isso, gente. João, Até onde o- te acha nas redes Opa, sociais? isso Isso, é no importante. YouTube? Tem isso. canal? Eu sou nessa ideia de ir pro YouTube. Vem. Vamos. E vamos ver se vai Vamos. acontecer, mas estou com essa ideia, é um projeto futuro. Ele vai te E- passar um cartão no final, que tá escrito rola, que Vem. tá escrito Contato, e-mail. contato. Mas estou no Instagram como João L. Pedrosa. E TikTok, Twitter como João Luiz. Aí o Luiz com Z, Pedrosa. E no Facebook também. E a gente se encontra lá. Estou sempre batendo um papinho com vocês sobre diversas coisas. Que legal. E confiram o livro dele também, que eu tô muito ansioso Meu pra livro dar tá uma lá, olhada. tem direcionamentos nas minhas redes, tem link que vai te levar direto pra compra online. Você não tem ele pra gente mostrar? Tenho na minha bolsa. Ô, Vi, pega pra mim, na minha bolsa. Porque pode ser legal, né? Vamos mostrar Pode. ele aqui. Vamos mostrar, né? Tem. Para as Eu pessoas trouxe já pra verem, né? vocês. Quando elas chegarem lá pra comprar o livro, elas já sabem exatamente qual que elas têm que ir. Pode abrir pra mim, pode pegar aí. Tô falando isso pra gente ser bem marqueteiro, não esquecer, porque quando mostra é muito mais Eu legal esqueço pras também, pessoas. isso é bom. Eu já vi o meu lado marqueteiro aqui. Olha aí. Gente, que Que bonito. bonitinho. Olha que capa bonitinha. Chegou. É esse aqui, olha como é que é a capa. Deixa eu ver, bonitinha, dá uma deixa eu olhada. mostrar. Não tem assinatura ainda, mas vai No ser close. assinado pra Por vocês. favor. Ah, que isso. Olha só. Olha ele. E aí é Olha que isso. legal. O título do livro, ele tem essa ideia mesmo, assim, de gerar essa dúvida. De E se vocês instigar, abrirem, né? vocês vão ver que cada subtítulo e cada capítulo é uma pergunta. É meio que ciência curiosa, né? Aquela É, coisa é- que todo mundo vai amar Isso, quando é divulgação, assim, é curiosidade, é tudo. lê. Cara, eu adoro o livro assim. Ah, tem umas ilustras também, olha que legal. Tem sim. O tal do Fotos. fuso horário. O tal do fuso horário, quem que é, legal. né? Isso é uma pergunta super interessante, né? Se o fuso ele era pro trânsito, se o fuso ele é pra energia, se agora o fuso faz alguma diferença para as É. represas estarem embaixo ou não. Exatamente. Tudo tá aqui? Tá tudo aí. Ah. Por que tem o tal do jet lag? Por que às vezes a gente viaja, acha tal coisa? Gente, sensacional. Ah, você Não, mas explica essas o fenômeno do explicações, do o que é o fuso horário. irado, muito Porque a gente legal. fala, fuso horário. Por que às vezes em São Paulo é tal horário? Por que é o tal do horário de Brasília? Claro. O que é o tal do horário de Brasília? A gente acha que é o mesmo horário, mas... É o horário que os políticos almoçam, deve ser. Então tá tudo aí, tem várias explicações. Ó, de- galera, tá muito legal. Acho que vocês vão curtir. Tem Vai muita atrás, coisa. hein, gente? Gostei. Vou Olha ler. que menino bonito ali atrás. E olha. essa aqui é a calopsita que ele resgatou. Na rua, é ela mesma. Se alguém É perdeu, ela? A foto é ela dela mesma. Se alguém Ela perdeu fez um essa ensaio calopsita- fotográfico. Ela fez um ensaio fotográfico. se alguém pra estar perdeu aí. essa calopsita única, Esse comenta aqui. aqui embaixo. É biscoito ou é bolacha? Isso aí você... Segundo capítulo, página... Você descobre. Joia? Joia? Ah, sim, é verdade. Sensacional. É sobre isso que você fala. É Tá um, bom. um capítulo que chama Guerra Territorial dos Biscoitos e Bolachas. E aí eu falo sobre essas grandes discussões. Aipim, macaxeira, biscoito e bolacha. Se tem certo, se não O tem. misto legal. no sul que é torrada. É, entendeu? O E- Bauru. Bauru. Essas coisas estão tudo aí. Isso tudo é Maravilhoso. geografia. Maravilhoso, ó. A Terra não é plana. Sensacional. Valeu. Valeu. gente. Obrigado. Valeu, gente. Tia, solta o controle, é isso aí, vem pro nosso podcast.
Tchau.